A paz do Senhor a todos. Que Deus venha abençoar a cada vida, né? Que parar um minuto para ouvir tudo aquilo que eu tenho a relatar aqui nesse testemunho. Eu me chamo Iranei, mas todos me conhecem como Neide, né? E principalmente os amigos que eu fiz nessa jornada, né, de restauração, que foram durante 3 anos. E como eu havia dito ao Senhor, eu queria contar detalhes de coisas que aconteceram, coisas até assim que eu me envergonho de ter feito, né, nesse período, por não entender o que estava acontecendo comigo. E agradecer a Deus em primeiro lugar, né, nesse dia, porque eu demorei a vir aqui a contar esse testemunho, porque na verdade aconteceu a mudança no dia 18 de fevereiro desse ano. E só agora eu resolvi chegar aqui para falar, para contar, tentando contar os detalhes, porque foi através de muitos detalhes de outros testemunhos. Foi através de ouvir vários testemunhos, e sempre gostei de ouvir testemunhos grandes, né, com riqueza de detalhes, porque é nesses detalhes que você vai tirando, né, lições, você vai aprendendo a como batalhar, né, porque não é uma simples campanha, não é uma simples oração. Nós, nesse período, vivemos uma guerra espiritual, uma guerra a qual o inimigo ele se levanta de tal forma que ele quer de todas as formas destruir uma família, né? E o inimigo ele vem e consegue manipular a mente, né, do ser humano, e consegue trazer consequências terríveis, né? E como eu havia dito, já tem 6 meses, né, que o Senhor tem feito a obra, porque a obra ela continua, a restauração, a busca pela restauração ela continua, ela não pode parar. Não adianta você, depois que o Senhor fizer, você parar, porque aí que o inimigo vai investir, e é nesse momento que você vai começar a sua luta verdadeira, né? O meu período foi todo com o esposo dentro de casa. Eu creio que muitos aqui que estão ouvindo agora estão com seu esposo fora de casa, né? Há meses, há anos, e muitas das vezes não está sabendo lidar com a situação. Mas eu digo, para quem está com seu esposo dentro de casa, é terrível porque você vive aquele momento ali todo com a pessoa do teu lado, a pessoa falando coisas, humilhações, né? Palavras que te machucam profundamente, que só o Senhor pode restaurar, né? Palavras que te ferem, o repúdio é muito grande, né? O desprezo é muito grande, aquele olhar que parece que a pessoa quer te matar, ou muitas das vezes ela nem consegue olhar para você. E tudo isso vai te machucando. Eu quero começar contando que eu tenho 28 anos de casada, eu casei no ano de 1993, conheci meu esposo no meu primeiro trabalho, né? Eu comecei a trabalhar com 17 anos e foi ali que eu conheci. Eu era noiva quando eu conheci, mas era um noivado que eu não amava e a pessoa queria casar, e eu creio que pela vontade do Senhor aquilo ali se desfez e eu conheci meu esposo, nós começamos a namorar e nós nos relacionávamos, porque até então eu não conhecia Jesus, nós éramos do mundo, e foi um namoro muito conturbado, né? E nós tínhamos muitas discussões, brigas, desentendimentos, mas tinha um sentimento diferente que eu até então não tinha tido por ninguém, apesar de ser muito menina ainda. Ele só tinha 21 também. E continuamos esse namoro, foram 4 anos de namoro, até então que eu conheci o Senhor Jesus, né? Através dessas lutas no namoro, eu conheci o Senhor Jesus e levantei a mão primeiro. E eu só aceitei ir viver com ele porque ele queria que eu fosse morar com ele, e eu não aceitei. Eu falei assim, não, só saio da minha casa casada, e foi assim. Nós nos casamos, né? E foi um começo de casamento bem difícil também, por causa da nossa diferença, né, de pensamentos. Eu confesso aos irmãos que eu nunca fui uma mulher muito ciumenta, mas uma mulher que queria que fosse feito tudo da minha maneira, né? Sempre batia de frente com ele. E isso trazia muito conflito. Eu não sabia ouvir. Muitas das vezes eu queria só aquilo que estava na minha mente e não deixava ele ter atitudes. E assim foram por esses anos. E depois ele aceitou Jesus logo após, há um tempo, eu não me recordo o ano, e começamos a caminhar, mas aquela coisa, né, que a gente vai ver quando a gente entra no deserto, quando o Senhor nos permite entrar no deserto, Ele nos faz saber que até então a gente não conhece Deus verdadeiramente. Foi assim que aconteceu. Nós começamos a caminhar e depois de 2 anos eu tive minha primeira filha. E o casamento, aquela coisa assim, eu não sei explicar, irmãos, mas assim, o meu sentimento não era igual ao dele. Hoje eu reconheço que o sentimento dele sempre foi maior, né? E ele sempre cedia, né? As coisas que eu queria, né? E às vezes eu batia o pé. Muitas das vezes também eram coisas que não eram tão erradas, que eu via que ia trazer benefício. Ele também reconhece hoje, né, sobre tudo isso. Mas assim, eu nunca deixei ele ser, né?
o esposo, eu nunca deixei ele ser o sacerdote da casa, eu queria sempre estar acima. E com tudo isso eu descobri no deserto que eu magoei muito com as minhas atitudes erradas, né? Como uma mulher rixosa, que tudo reclamava, que nada estava bom, né? Queria sempre do meu jeito. E assim foram esses anos, né, de casamento. E no ano de 2012, aconteceu algo que o inimigo já planejava desde muito tempo, né? Nós estávamos congregando já há 4 anos na mesma igreja, nessa mesma igreja, em outras, né? Porque nós já fizemos parte de outros ministérios, mas nessa igreja nós estávamos congregando. E nesse período eu comecei a participar de muitas coisas, né? Eu era tesoureira, eu dirigia as irmãs, eu estava ali na obra, em todos os cultos. Ele só participava muitas das vezes no domingo por falta de tempo, né? E então, assim, eu me sentia sozinha na caminhada. Eu buscava, eu ia aos montes, eu ia para as vigílias, e muitas das vezes, assim, com amigas, né, com irmãs. E ele sempre à parte, porque ele também não era aquela pessoa que era firme, né, e constante ali na obra. Era uma pessoa que não buscava também, bem menos do que eu. E devido às brigas, devido aos problemas que surgiam nesse tempo, depois eu tive outra filha depois de 8 anos, sempre criei minhas filhas, e nunca fui trabalhar porque eu não tinha com quem deixar, então eu sempre fiquei. Ele trabalhava, ele sustentava a casa e eu cuidava das meninas, mas a gente sempre brigou muito, a gente sempre ficou muito tempo, às vezes, sem se falar por minha causa, né? Às vezes eu ficava até um mês sem dar confiança, sem responder, fazendo papel ruim, irmãos, porque isso não leva a nada, né? Hoje em dia eu percebo o quanto eu fiz mal, né, nesse período, o quanto eu errei, eu reconheço diante do Senhor, porque o Espírito Santo, ele é assim, se você chega para ele perguntando para ele o que tem de errado em você, ele vai te mostrar, e foi o que aconteceu nesse período, de eu passar noites em claro, e o Senhor falando todas as coisas erradas que eu pratiquei, todas as coisas erradas que eu fiz, que eu permiti o inimigo com palavras, porque tudo para mim se resumia assim: não deu certo? Cada um vai pro seu lado. Não deu certo? Eu vou me divorciar e vou casar novamente, porque nas igrejas você não ouve mais falar sobre casamento, nas igrejas você não ouve dizer que casamento é um só. Nas igrejas você vê 2, 3 casamentos e é simples assim, as pessoas praticam e muitas estão se perdendo. E quando você vem descobrir, quando o Senhor se revela a você, né, sobre o casamento, sobre a importância do casamento, que o casamento é um ministério, que sem o seu casamento, se você não está bem no seu casamento, você não vai bem dentro da casa do Senhor. Então, são coisas ligadas, e se o Senhor ele não estiver no controle, se você não fizer um cordão de 3 dobras, você, o seu esposo e o Senhor, o inimigo ele entra e ele vem com toda a força e ele faz coisas terríveis como ele fez comigo. Então, como eu estava dizendo, em 2012 aconteceu a primeira coisa terrível. Eu dentro da igreja, o inimigo ele conseguiu colocar uma raiz de amargura tão grande dentro do meu coração que eu comecei a dar ouvido a Satanás. As palavras que eu não ouvia devido às brigas, devido às confusões, dos conflitos que se cercavam durante todo esse tempo de casado, que foram 20 anos, que você se distancia, que você vai se esfriando, as cobranças, né? Eu queria mais e às vezes eu não entendia que por já estar há 20 anos, não é mais aquele relacionamento, né, de toda hora de um casal quando está namorando, né? A mulher se ilude muito com isso, achando que o casamento é o tempo todo. Você fica se baseando em novelas, em programações, em filmes, em romance, e achando que a sua vida é aquele conto de fadas ali, e esquecendo do principal, que é a sua aliança com Deus, que é colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, fazer dele em primeiro lugar em tudo, em todo o tempo, e depois as outras coisas ele vem acrescentando. Então eu fui dando ouvido ao inimigo, e através de uma conversa com uma pessoa até distante, né, eu comecei a me iludir com palavras bonitas, palavras de assédio, palavras de amor, e eu, dentro da igreja, participando, eu comecei a me revoltar mais ainda com o meu casamento, comecei a me distanciar mais ainda, e foi aonde comecei a trabalhar. Nisso a minha filha já tinha 10 anos, a caçula. Deus havia aberto uma porta de emprego para mim, depois de tanto tempo, né, porque eu parei de trabalhar, eu tinha 18 anos, 19, e eu fiquei esse tempo todo cuidando das meninas e sem trabalhar, de carteira assinada, às vezes fazer alguma coisa, né, para ter uma renda, mas eu queria voltar ao mercado de trabalho. E foi o que aconteceu. O Senhor abriu a porta, eu comecei a trabalhar, aí mesmo que o inimigo ele começa a colocar na sua cabeça que você não precisa mais, né, da pessoa, que você pode se virar sozinha, que você
vai ser feliz, que você pode ser feliz novamente, que tudo pode ser novo na sua vida. Mera ilusão, né? E foi o que aconteceu. Eu fui dando confiança, eu fui conversar com essa pessoa pessoalmente, nós conversamos. Ali eu vi que era maluquice, que era uma loucura da minha cabeça, mas o inimigo ele não parou de investir, porque quando você começa a conversar, a dar brechas, aí que as coisas ruins começam a acontecer dentro do teu lar, para que você tenha realmente mais forças para avançar naquilo que já está na mente do inimigo, e foi o que aconteceu. E eu tendo uma conversa dentro de casa com minha filha, ele já desconfiado das minhas atitudes, né? Não entendendo o que estava acontecendo, porque as brigas pioraram. Ele perguntava, eu dizia que não era nada. Até então, eu estava só conversando. E eu sempre dizia que não era nada, porque a pessoa, quando ela está fazendo alguma coisa de errado, ela sempre tenta esconder, mas do Senhor ninguém se esconde. E Deus não permitiu que fosse muito longe, né? E chegou um momento que, nesse dia, ele chegou em casa e ele ouviu uma conversa minha, falando com a minha filha que eu estava conhecendo uma pessoa, que eu queria ser feliz, que meu casamento já não era bastante para mim, e que eu ia conhecer, que ele queria conhecer elas, aquela coisa toda. E minha filha ficou parada ouvindo, me ouvindo, né, conversando, e ele chegou de uma situação assim que ele entrou e eu não vi, ele entrou pela porta da cozinha, e ouviu aquela conversa e se revoltou. E para os irmãos terem ideia, foi uma discussão terrível, foi horrível, e ele me pressionando, me perguntando o que estava acontecendo, quem era, queria saber, e eu com raiva lhe dizendo que eu não gostava mais, que eu não amava mais, porque a primeira palavra que a pessoa diz para outra é: eu não te amo mais, eu não quero mais, eu quero acabar, eu quero viver, eu quero ser feliz, eu vou sair disso. E eram sempre essas palavras que eu usava. E principalmente, irmãos, voltando um pouco atrás, como eu disse e repito, as palavras no mundo espiritual, elas ganham poder, porque nós liberamos ela. Nós damos legalidade quando nós abrimos a nossa boca para dizer: não deu certo, cada um parte por um lado, cada um vai viver a sua vida. Então que você venha aprender que não vale a pena, quando você sentir vontade de falar alguma coisa assim, a esse nível, que você venha falar algo positivo, que você feche a sua boca, que você nem pense nessas coisas, para que você não venha dar brecha, né? Porque foi assim que aconteceu comigo. E ali ele fez um escândalo, ele gritou, ele ficou nervoso, foi horrível. Ele ligou para minha mãe, chamou minha mãe e, enfim, ele falou para minha mãe: leva ela daqui antes que eu faça algo ruim com ela. Eu, sem hesitar, fria, porque você começa a ficar fria, você fica distante, você toma nojo da pessoa, porque é assim que o inimigo ele faz, né? Ele coloca um nojo em você pela pessoa, até o cheiro da pessoa te irrita, né? E às vezes a pessoa não entende o cônjuge que está fora de casa ou que está em adultério, passa, mas eu passei pelos dois lados. E mesmo passando pelos dois lados, eu vou falar para os irmãos, eu não conseguia entender. Porque até então, quando você sabe de uma situação, né, como ele descobriu, mesmo não havia ainda, não tinha acontecido o ato ainda, eram só palavras, eram só conversas. Você sabendo é uma coisa, e quando você não sabe de nada, aí você passa como a louca, como a que está com problemas, como a desconfiada, como... Assim, foram situações terríveis, né? Como eu estou dizendo, como eu estou explicando. Então, eu fui para casa da minha mãe e o inimigo ele aproveitou a situação. Quantas vezes Deus usou vasos para falar, eu no trabalho, Deus usou vasos para chegar assim e falar para mim: não faça aquilo que está na sua mente, porque Deus não está aprovando, Deus não está nesse negócio. E você se faz desentendido porque você quer viver aquele momento. Então, quando eu saí de casa, imediatamente, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui dar entrada no divórcio, por incrível que pareça. Peguei todos os documentos, fui lá para dar entrada no divórcio. E fiquei lá naquela fila lá, né, que eu fui na Defensoria Pública, eu sou aqui do Rio de Janeiro. E fiquei lá naquela fila e olha como o inimigo ele é sujo. Tinha um homem lá na fila, pregando a palavra de Deus, né, assim ele dizia. E ele passando assim, conversando com as pessoas, ele olhou para mim e falou assim: Deus está mandando dizer para você que você tomou um passo certo na sua vida, que vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida a partir de hoje. E eu me alegrei, né? Porque é assim que o inimigo trabalha, eu me alegrei, né? Pensando assim, sim, eu estou fazendo o que é certo agora. Olha como o inimigo trabalha. E eu vim toda radiante, dei entrada, deixei os documentos, fui pro trabalho, continuei minha vida. E num período curto, de apenas 25 dias no máximo, que durou tudo isso, o Senhor mudou tudo. Assim, foi uma coisa muito rápida, porque aquele homem que não buscava, aquele homem que não orava, aquele homem que não fazia nada, sem entender, né, sobre restauração, sem ter a ajuda de ninguém, ele começou a buscar, ele começou a orar, ele entrou em desespero, ele secou, ele emagreceu de uma tal forma, ele já
já não tinha um corpo, mas ele ficou bem pior e eu vi o sofrimento, né, nele, porque eu estava trabalhando, eu vinha em casa, às vezes para ver, porque a minha filha mais nova, elas ficaram aqui com ele, elas não foram comigo, e eu vi o sofrimento. Quando ele me via, ele vinha desesperado para tentar falar comigo, para tentar conversar comigo, para tentar me convencer a voltar, e eu simplesmente ignorava. Eu olhava para ele com um olhar de desprezo, eu ignorava, eu procurava nem vir na hora que ele estava, e foi assim que aconteceu. Eu tive 2 vezes só com essa pessoa, o Senhor só me permitiu ter 2 vezes só com essa pessoa, e eu confesso aos irmãos que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. O arrependimento vem e nada daquilo que eu imaginei, né, foi, não digo de tratamento, mas era algo espiritual, a qual o Senhor, ele não permitiu mesmo. E da segunda vez que eu tive com essa pessoa, o Senhor ainda falou comigo em sonho. Eu dormindo, eu acordava às 6 para ir trabalhar, eu acordei com aquela voz dizendo assim para mim: não adianta, porque você não vai ficar com ele. Eu levantei assustada e peguei o telefone, já liguei imediatamente para ele e contei. Ele falou assim: ah, não, isso é coisa da sua cabeça, porque você tá com problema e tal, e não se liga nisso não. É um sonho, é devido às coisas que você tá passando e vai dar tudo certo. E eu falei: não, o Senhor sempre falou comigo através de sonho. E todas as vezes que o Senhor fala comigo, o Senhor, ele permite acontecer aquilo que ele me falou. Foi sério. E eu fiquei já meio... Já fiquei diferente, irmão. Já fiquei diferente ali. Fui trabalhar. E por aqueles dias eu lembro que eu cheguei na minha mãe. Minha mãe falou pra mim assim: olha, ele falou que vai tirar a guarda da mais nova de você. Vai tirar a guarda, vai entrar pra tirar a guarda. E não vai permitir que você fique com ela. E eu já estava procurando um canto, né, pra mim, já estava procurando para alugar uma casa. Eu ia morar sozinha, eu não estava planejando de morar com ninguém. Eu queria me distanciar, eu queria uma vida diferente. Eu só queria ficar longe. Eu tomei uma aversão a ele que só quem tá vivendo sabe como é. E eu lembro que eu fiquei revoltada, né? Fiquei muito irada e eu falei assim: não, ele não vai tirar a guarda da minha filha. Eu vou procurar casa, vou pegar minhas filhas e vou viver minha vida. Ele que vive a vida dele lá. E eu não sabia o que ele estava passando dentro de casa, eu não sabia que ele estava orando. Tudo isso eu só vim descobrir depois, quando eu voltei. E nesse dia eu vim em casa e tentei falar com ele, já não queria falar comigo, ele já estava me ignorando. Eu achei aquilo ali estranho, ele me ignorou pela primeira vez, que ele até então me chamava para sair, para conversar, e eu fugia dele. E eu tentei falar com ele e ele falou: você não tem nada para falar com você? Eu falei: tem sim, você foi falar para minha mãe que você ia tirar a guarda da minha filha e eu quero saber que história é essa. Aí ele falou: pois é, isso mesmo que eu vou fazer. Eu falei: você não vai fazer? E foi aquela discussão. Né? E ele foi depois se acalmando e me chamando para conversar. E eu lembro que uma amiga naquela semana tinha me aconselhado. De todas as pessoas que disseram para mim, né, que eu estava fazendo a coisa errada, que eu repensasse sobre a minha vida, ela foi a única que me fez refletir, porque ela também havia passado por esse processo. Então, para ela foi fácil falar, porque quando a gente tem uma experiência, né, para contar, aquilo ali se torna mais fácil de você entender o outro. E até então era a única pessoa no momento que entendia, mesmo não tendo buscado, né, mesmo não tendo aprendido o que eu vinha aprendendo dos grupos, né, e aquelas palavras ficaram em mim. E quando eu vim conversar isso com ele, ele conseguiu me fazer sentar para conversar e desabafou, começou a chorar, a falar que me amava muito, que não queria perder o casamento. E eu fiquei parada ali olhando para ele e eu já não estava bem, né, depois daquele sonho que eu tive. E aí ele pediu um abraço, eu abracei, eu permiti ser abraçada, mesmo não sentindo nada. Eu permiti ser abraçada e ele ficou muito feliz, né, já achando que ali eu estava, né, arrependida. E eu fiquei parada assim, ele me pedindo para eu ficar, eu falei: não, eu vou embora. E voltei lá para minha mãe e ele criou aquela esperança, né, e eu senti o Senhor mover, né, na minha vida, porque eu também comecei a criar uma barreira com a outra pessoa. Eu mesmo comecei a sentir uma distância de mim, eu não querer mais. Como eu disse, né, só foi 2 vezes que eu me encontrei e acabou. E ele conseguiu me convencer para eu voltar para casa. E depois de uma semana, eu retornei para dentro do meu lar. Confesso aos irmãos que não era aquilo que estava no meu coração, não era a minha vontade, não era um desejo. Muito fria, muito distante, né? E ele fazendo mil planos, aí ele começou a contar que ele orava de madrugada, que ele clamou e que um domingo antes da gente ter aquela conversa, ele estava no culto e ele estava tão transtornado que ele saiu no meio do culto. Ele não conseguiu ficar porque ele não estava encontrando apoio, porque
Os irmãos sabem que muitas das vezes dentro da igreja, a primeira coisa que a pessoa fala para a outra é: segue em frente, siga a tua vida, você tem todo o direito de ser feliz. Principalmente quando é uma mulher, né, que cai em adultério. Aí mesmo que os homens, né, os irmãos, não estou generalizando todos, mas a maioria não aceita, a maioria não entende o processo. E as palavras que vêm são essas: segue a tua vida porque você merece ser feliz. Se ela fez isso com você, é porque ela não te ama, é porque ela não te quer, mas ninguém vem conversar com você, né? A pessoa só ouve um lado. Eu não estou aqui me justificando, porque não tem justificativa. Só que nós somos falhos, nós somos carne, nós somos humanos. E quem nunca errou, né? Porque muitas das vezes as pessoas pregam muito que o adultério vai levar para o inferno, mas não só o adultério. Quantas outras coisas, quantas atitudes erradas nós tomamos no dia a dia, quantas coisas nós fazemos que desagradamos ao nosso Deus, não reconhecendo a soberania dele, não reconhecendo o amor dele, não reconhecendo que um dia ele deu o filho dele na cruz do Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui, né, vivos, né, e não reconhecemos e as pessoas pensam logo nisso. Segue a sua vida. E ele começou a contar que buscava, e quando ele saiu desse culto, que ele veio para casa, ele disse que chegou nessa porta dessa cozinha, onde, quando ele descobriu tudo, ele disse que olhou para o céu à noite, gritando com Deus, ele falou: Senhor, acabou, eu não quero mais, eu vou viver a minha vida agora. Já que ela quis assim, então chega, eu não vou ficar mais sofrendo, eu não sei o que fazer, mas eu vou dar um rumo na minha vida. Porque parece que para o homem é mais difícil a espera, né, do milagre, a espera da restauração. As mulheres, elas têm mais paciência, elas sofrem anos, né? Eu conheço várias irmãs agora, né, que passam por lutas. Eu conheço irmã que está há 20 anos, né, em busca da restauração, e só agora entrou na posição, né, só agora entrou no querido do Senhor, e ela tem o sonho ainda do casamento dela ser restaurado. Então, assim, ele, com poucos dias, ele ouvindo Deus falar, porque ele disse que foi numa igreja e Deus usou uma irmã e falou para ele que em 25 dias Deus ia mudar tudo, ia me trazer de volta. Hoje ele fala sobre isso, né? Que ele não acreditou ali naquilo, porque foi tão assim conturbado que ele achou que era o fim. Enfim, eu voltei, fria, como eu falei, mas voltei. E ele querendo voltar para a igreja, querendo congregar na mesma igreja, eu não queria, porque eu não me sentia mais à vontade de voltar para lá, eu não me sentia bem, eu não estava com vontade, a minha cabeça estava confusa, né? Minha cabeça estava perdida ainda, estava distante do Senhor. E foi a pior coisa que eu fiz, de não ter voltado, né, para congregar, isso em 2012. Nós íamos às igrejas, a primeira vez que eu voltei, que eu botei meu pé dentro da igreja, o Senhor renovou todas as promessas que ele já havia feito na minha vida. Foi incrível. Deus usou o vaso para falar que tudo aquilo que ele tinha prometido, que ele não tinha se arrependido, e todas as promessas ainda estavam de pé, e eu me alegrei muito naquele momento, mas só que eu não tinha mais aquele sentimento por ele. E eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, se o Senhor me trouxe mesmo para dentro dessa casa para fazer alguma coisa, para a obra continuar, para esse casamento continuar, esse sentimento tem que voltar, porque senão não faz sentido. E eu chorava, irmãos, porque é horrível você estar do lado de uma pessoa, você vê a pessoa ali sabe, dando o melhor dela, porque foi assim que aconteceu, né? Ele estava encantado, né, com o que o Senhor tinha feito, e ele naquela alegria, e eu fria, e eu olhava, eu não conseguia corresponder. E foram dias horríveis no começo para mim, né? Mas assim, eu nunca desprezei, eu nunca maltratei com palavras. Às vezes eu me irritava, que ele ficava muito pegajoso, né? Coisa que ele não estava sendo durante esses 20 anos. Estava sendo carinhoso e eu não conseguia entender aquilo, né? Então, assim, eu me irritava. Às vezes sabe? Aí comecei a impor coisas. Eu mesmo não queria tirar a senha do celular. Eu mesmo não queria, sabe? Continuei rixosa, continuei mandona, continuei, sabe? Já não tinha aquele sentimento. Aí parece que piorou tudo. Mas, assim, o Senhor foi amenizando a situação. E eu consegui dizer que amava, eu consegui me relacionar com ele, mas às vezes o pensamento assim bem distante. E de 2012 para cá, onde foram acontecendo as coisas, eu trabalhando, né, e sem congregar, né, como eu disse, fora da casa do Senhor, foi quando chegou o ano de 2018, onde começa a minha jornada pela restauração, onde começou tudo. E eu vou dar uma parada nesse áudio aqui e vou prosseguir, porque coisas começaram a acontecer e eu quero relatar para que vocês possam ter uma noção, né, de tudo o que aconteceu. Voltando aqui, como eu disse, em 2018 as coisas começaram a se modificar, né? Eu retornei, voltei a estudar, e trabalhando durante o dia e estudando à noite. E eu achava que para o meu casamento ser feliz bastava passear mais,
divertimentos, né? Foi o que eu coloquei em mente e foi assim que nós fazíamos, né? Chegava no domingo, a gente pegava a família e íamos passear, íamos nos divertir. E muitas das vezes nem no culto à noite íamos, porque chegávamos tarde, cansados, e assim estava sendo a nossa vida. Durante a semana estudando à noite, não tinha condições nenhuma de ir para a igreja, ele muito menos. E comecei a perceber que estava diferente de novo, né? Tava começando a ficar algo frio, algo distante. Eu comecei a perceber uma diferença. E nós fomos algumas vezes ao monte e eu lembro perfeitamente quando Deus usou um vaso no monte para falar para mim que Ele iria me usar para ajudar muitas mulheres que estavam passando num processo difícil nos seus casamentos e que Ele iria me usar como um canal. Na hora, irmãos, eu confesso a vocês que eu pensei assim, poxa, o que eu vivi lá em 2012, então foi para isso, né? Foi o que me veio à cabeça, né? Poxa, então aquilo ali eu vou contar e eu vou ajudar pessoas. Eu nunca imaginei de passar nesse processo de 3 anos. Nunca imaginei que seria necessário entrar nesse deserto para que eu pudesse hoje abrir a minha boca e dizer que o Senhor faz, que o Senhor transforma, que o Senhor muda e que só Ele pode fazer. Que não adianta as nossas mãos, não adianta nossas atitudes, não adianta nossas palavras, não adianta nada. Enquanto nós não entendemos que colocando a mão, falando, brigando, indo atrás, não deixar ir, né, como a gente aprende em todo tempo, né, o Senhor não faz. E foi assim que começou o ano de 2018. Quando foi no mês de maio, eu pedi para sair do trabalho porque houve um problema lá, houve uma mudança de local e eu vi que não era mais como estava e por trabalhar com um cunhado, né, trabalhar com uma pessoa da família, eu não queria dar prejuízo. Eu falei para ele que eu ia pedir para sair e depois talvez retornasse com o tempo. Ele aceitou de boa porque ele falou que realmente estava difícil e tal, e assim eu fiz, eu saí e só continuei estudando. E eu percebendo ele bem distante, percebendo ele diferente, né, até então, mas me tratando normal, né, ainda saímos ainda no final de semana e tal. E no mês de maio, né, no mês de junho, foi meu aniversário, já estava um clima estranho, mas comemoramos ali. Em 2018, foi um dos últimos meses que nós comemoramos direito o meu aniversário, e então eu comecei a perceber ele diferente, ele distante. E começaram as brigas novamente. Só que brigas diferentes, né? Ele frio, eu às vezes chorava no meio das discussões, assim, e eu sentia que ele não estava nem aí pra mim. Como era antes, né? Que às vezes eu chorava assim, ele vinha, me abraçava, ele falava comigo, ele me ouvia, e ali nós fazíamos as pazes, mas ele estava diferente, ele não dava mais importância. E eu comecei a perceber, eu perguntava, e ele sempre dizia que não estava acontecendo nada. Nada, não está acontecendo nada, né? Você está ficando louca, porque sempre são essas palavras, né? E eu sem entender, e falando para Deus o que estava acontecendo, Às vezes eu estava no colégio à noite e eu ligava para ele estava pela rua de carro, para cima e para baixo, e falando que estava esfriando a cabeça, que foi ali, que foi assim, que fez isso. E eu continuei estudando, né? Continuei, e foram brigas, assim, brigas atrás de brigas, né? E eu vou contar para os irmãos que até BO em delegacia aconteceu nesse período, né, desses 3 anos, porque eu, sem entender, começou a me dar insônia, né? Eu não conseguia dormir, e aquilo na minha mente, o que está acontecendo, mas eu não via nada porque ele chegava no horário normal em casa, todo domingo estava em casa, ele não saía, ele não se arrumava para sair para canto nenhum, sempre dentro de casa, e então aquilo ficou mais embaraçado na minha mente. E foi aonde que eu comecei a dar os escapes, às vezes, no colégio e buscar nas igrejas. Irmãos, todo lugar que eu chegava, Deus usava o vaso para falar que estavam fazendo uma obra de feitiçaria, que viam meu nome dentro de uma garrafa de cerveja mal exibida, um negócio assim. E eu perguntava, e os pastores sempre falavam que tinha um trabalho para que eu saísse de dentro da minha casa. Estavam fazendo um trabalho para que eu abandonasse o meu lar. E eu ouvi isso 1, 2, 3 mais vezes, né? E até então eu não sabia lutar, até então eu só orava, né? Antes disso, eu mesmo tive um sonho que eu ouvia uma voz nítida dizendo: a pombagira girou. E eu fiquei apavorado, pergunta para um, pergunta para outro, como se, né, não fosse tão claro, mas eu só orei, eu não dava importância, né? Minha oração não era aquela oração de batalha, não era aquela oração de busca, né? Porque era como eu falei, né? Eu estava dentro da igreja, mas eu não conhecia a Deus como hoje
eu conheço, como hoje eu aprendi a conhecer esse Deus, a ter essa intimidade que hoje eu tenho com o Senhor. Então foram necessárias essas coisas acontecerem para que hoje eu estivesse aqui falando, né, para aqueles que vão ouvir que o inimigo, ele vai pelejar sempre para destruir a família, porque a família é um projeto do Senhor, a família é algo que está no coração do Senhor. A palavra diz, né, que casamento é um só, até que a morte o separe, mas o inimigo ele vai fazer de tudo para que você destrua isso na sua mente, na sua família, para destruir seus filhos, para destruir, né, pessoas e fora o seu passado, né? Porque os meus pais são separados, os pais deles são separados. Parece que nós já vimos uma linhagem, né? Que o inimigo ele trabalhou lá no passado e ele quer fazer na nossa vida. E eu ouvia todas essas coisas dentro da igreja, eu falava com ele, ele não estava nem aí, não dava importância, porque ele já estava com a mente dele, o inimigo já estava trabalhando na mente dele. E eu comecei a buscar, né? Comecei a buscar, o Senhor começou a revelar, usa um vaso daqui, usa um vaso dali, eu sem entender nada. E eu entrei num processo que eu não conseguia dormir, e por não conseguir dormir, eu muitas das vezes tomei remédio por conta própria para dormir, porque eu trabalhava em drogaria, então conhecia medicamentos que eu mesmo vendia, né? Que era para dormir, então eu comecei a usar, não recomendo isso para ninguém, porque se você entrar nesse mundo, é um vício, né? Como um vício de cigarro, de bebida, a pessoa fica viciada e o Senhor me arrancou disso, porque o Senhor, até isso, o Senhor usou vasos para falar, que é tirar, né? E foi um dia pesquisando no celular, como acontece com muitos irmãos, que eu botei lá sobre casamento e entrou restauração de casamento. Eu não conhecia, eu não sabia que existia. E eu comecei a mergulhar e comecei a conhecer outros canais, porque para mim era mais difícil, porque o esposo dentro de casa, ele tinha aquela hora para chegar, então eu não podia fazer muita coisa na madrugada, eu não podia fazer muita coisa, eu tinha que fazer sozinha, em silêncio, né, as orações. Então, voltando, como eu disse, muito repúdio, e eu comecei a fazer uso desses remédios, porque eu não conseguia dormir, eu passava noites em claro, né, naquela angústia, chorando às vezes, e sem entender o que estava acontecendo, por que ele estava me desprezando tanto, por que ele estava me maltratando. E ele começou a lançar no meu rosto, né, todas as coisas que eu fiz em 2012, e eu entendi que ele não tinha me perdoado. E o inimigo aproveitou aquela situação, aquela amargura que ficou lá do passado na vida dele, e começou a usar ele para me atacar. É por isso que eu digo que o deserto dentro de casa não é fácil para quem está com cônjuge dentro de casa. Principalmente para o meu caso, né, que já havia cometido, né? Então parece que potencializa mais ainda. Eu vejo irmãs que sempre foram pessoas que não fizeram nada do que eu fiz, e sendo maltratadas, e sendo humilhadas, sendo, né, desprezadas, mas no meu caso era pior por causa da situação que eu já havia cometido há tempos atrás. Então, as brigas eram maiores, as confusões eram maiores, e eu tomava esse remédio, irmãos, ele fazia um efeito em mim, como se eu tivesse bêbada. Era esse efeito que fazia em mim, de eu falar coisas, assim, de eu ter coragem de falar coisas, de eu debater, porque até eu entrar na posição, mesmo conhecendo os canais, mesmo ouvindo as pregações, as palavras maravilhosas, né, acompanhando as campanhas, eu ainda não conseguia me controlar, e era onde eu falava, e às vezes dopada de remédio, até durante o dia mesmo, né, eu falava coisas terríveis para ele também, e assim era, sabe, vice-versa. E teve uma vez que eu lembro que eu fui no comércio e eu cismei, minha filha cismou de ir lá na loja dele, que ela precisava resolver um negócio, e quando nós entramos lá, que eu olhei para a mão dele, ele estava sem aliança. Eu lembro que naquele dia, quando eu olhei aquela cena ali, eu tava com a minha aliança no dedo, eu arranquei a aliança, botei no bolso da camisa dele e falei, você tá assim, né? Quer dizer, dentro de casa você usa aliança, na rua você tá sem aliança, né? Aí ali eu comecei a entender, né? Que tinha algo, mas eu não tinha como confirmar, eu não conseguia ter certeza. Então, assim, é muito difícil você apontar alguém se você não tem certeza do que você não viu, né? E quando ele chegou naquela noite, a briga foi terrível. E ele foi pra rua, e eu lembro que eu fui atrás dele e comecei a falar, e a discussão na rua era uma discussão daqui, discussão dali. Nós fomos parar na casa da minha mãe, isso era 4 horas da manhã, e eu dopada, mas eu lembro de algumas coisas, eu ficava como se eu estivesse bêbada, e eu escutava ele dizendo pra minha mãe, ela bebeu, gente, eu tenho aversão à bebida, eu não bebia, e ele falando isso, teve uma hora que acho que eu fui pra cima dele, foi a hora que ele me deu um solavanque que eu caí, e eu ali naquela hora, naquela ira, eu peguei e me arrumei e falei assim, eu vou agora na delegacia dar parte de você. Aí minha mãe, desesperada comigo, foi, né, nós pegamos um Uber, fomos, e eu cheguei lá e eu dei parte dele. Dei parte, né, fiz aquele boletim de ocorrência e tal, deixei tudo lá, mas depois não retornei lá, e no outro dia ele veio atrás de mim, para discutir mais ainda, aí eu falando o que estava acontecendo, e ele não dizia, ele só se esquivava, ele dizia que acabou, que não dava mais, eu falava então você vai embora, e ele dizia que não ia, queria ficar aqui, que a casa era dele também, que ele tinha um direito. Irmãos, foi uma coisa terrível, terrível, terrível.
E isso chegou em 2019. Aquela virada de ano de 2018 para 2019 foi horrível, né? Aquela coisa fria, distante, dentro de casa, mas ele estava só o corpo dentro de casa. E eu comecei a entender, e eu comecei a observar e ver a opressão nele, né? Como a pessoa fica opressa, né? Ela não consegue olhar para você, ela não consegue te ouvir, tudo que você fala. Aí você quer falar da palavra do Senhor. Para mim, então, que já havia cometido o ato, ele não aceitava de jeito nenhum, dizendo: quem é você para falar da palavra do Senhor? E mesmo assim, né, você vai aprendendo. E tem um versículo que marcou muito essa minha caminhada, que foi através até do canal da Sol, que um dia ela pregando, eu ouvi esse versículo, ele ficou na minha mente, né? Que fica em Provérbios 21:1, que diz: como ribeiro de águas é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo que ele quer o inclina. E esse versículo ele ficou gravado em mim, porque se Deus inclina o coração de um rei, eu pensava assim: quem é ele para que o Senhor não venha inclinar o coração dele? E quantas das vezes eu chegava para ele para falar da palavra e ele falava para mim que não adiantava, que nunca mais ia voltar a ser a mesma coisa, que ele não me amava mais, que eu tinha destruído todo o sentimento que havia nele. Eles sempre usam, né, as mesmas palavras. O inimigo ele não tem, ele não inova, as coisas sempre são as mesmas, né? Ele vinha dizer: não te amo mais. Aí eu perguntava: então você tá amando alguém? Você tem alguém? Eu não tenho ninguém, como sempre, né? Eles sempre dizem a mesma coisa. Eu não tenho ninguém, mas irmãos, eu não tinha como desconfiar de nada, porque, como eu disse lá atrás, era uma pessoa que estava dentro de casa, era uma pessoa que não saía final de semana, dormia todas as noites em casa, diferente de muitos outros casamentos, né? Ele não dava, ele não deixava um rastro. Tantas vezes eu tentei seguir ele, né, assim, e não conseguia ver nada, porque eu não dirijo, ia ele de carro, então às vezes eu ia lá, né, ficava escondida lá pelo trabalho dele, tentando seguir. Ele ia pra garagem, normal, pegava o carro e ia embora, e às vezes eu chegava em casa e ele já estava em casa, porque não era o dia que ele fazia alguma coisa, eu ficava tentando imaginar o que estava acontecendo, e as brigas continuaram, dentro de casa, discussões, xingamentos às vezes, ele me xingando, e muitas das vezes eu também não me controlava e falava e humilhava também. E 2019 foi terrível, o ano todo terrível, não teve comemoração de aniversário meu, nem comemoração de aniversário de casamento, não teve nada. Eu ainda chegava, comprava presente, eu orava, eu botava, eu ungia, né, os presentes, né, e ele recebia aquilo ali com uma frieza, e ele não me dava mais nada, ele me simplesmente falava feliz aniversário. Tinha dias que ele estava melhor, e eu vou confessar uma coisa para os irmãos: ele começou a ir para a igreja comigo. Ele não deixou de ir para a igreja não, irmãos. Ele ia para a igreja, chegava na igreja, ele só chorava. Chorava, assistia o culto, chorava. E eu não entendia, eu ficava assim: meu pai, o que está acontecendo? Vendo aquele homem chorando com as mãos levantadas, tal, aí mesmo que eu não conseguia entender. E toda vez que eu tentava abrir a minha boca para dizer que estava acontecendo alguma coisa, ele me chamava de louca, que eu só pensava besteira, que eu tinha uma mania muito feia de apontar as pessoas e que eu estava enganada. E todos da minha família achavam a mesma coisa de mim, devido ao uso desses remédios, né? Aí depois que o Senhor usou um vaso para dizer que ia tirar essa dependência de remédio para dormir, e eu comecei a parar de usar, e eu comecei a me concentrar mais nas coisas, né, que eu fui aprendendo, e comecei com as campanhas. Comecei a fazer campanhas, comecei a procurar por campanhas, fiz muitas campanhas, né, da quebra das muralhas, fiz jejuns, né, campanhas que o Senhor às vezes ele mesmo me revelava, né, de oração. Muitas das vezes até eu e o Senhor sozinha, porque o Senhor afastou as amizades todas, aquelas que andavam comigo, que iam para a igreja comigo. O Senhor foi tirando do meu caminho, e eu chorava, eu ficava amargurada, eu não estava entendendo, e perguntava para o Senhor por quê, e eu não tinha resposta de Deus. Eu só sei que eu caminhava, eu e o Senhor, né? As amizades que o Senhor me proporcionou foram essas amizades de outros estados, né, que era só por telefone, que nós orávamos assim, e campanhas eu fiz praticamente só. E eu lembro que uma vez eu olhando a playlist do presbítero Walter, eu achei a campanha Amantes Libertos. Eu olhei ali aquela campanha e eu pensei assim: eu não sei de nada, mas eu vou fazer essa campanha. Irmão, sem saber de nada, eu fiz a campanha, né? Orava: Senhor, se existe alguém no caminho dele, se tem alguma mulher, né, nessa situação, que o Senhor venha libertar, eu perdoo, liberei perdão, sem saber de nada. Eu fui fazendo assim, mas com aquela alma amargurada, porque é horrível você estar no meio de um temporal e você olhar para um lado, olhar para o outro, você não vê assim o sentido de tudo aquilo que está acontecendo, que foi o que mais machucou durante esse tempo, porque eu perguntava sempre ao Senhor: Senhor, me revela, Senhor,
O que está acontecendo? Uma vez eu entrei dentro do carro, irmãos. Eu sentei assim, eu sempre profetizava, né? Eu falava assim, pai, aqui ninguém vai sentar, só eu. Se existe alguma mulher, quando ela sentar aqui, ela vai se sentir mal. Eu orava, eu falava, Senhor, olha, eu pedi tanto sinal ao Senhor, e o Senhor às vezes ele não dá, porque o propósito dele é que nós venhamos aprender com aquilo ali. Não adianta a gente tentar sair do meio daquilo que o Senhor nos colocou, porque tem o tempo certo para sair. Vai ter o tempo certo para você sair. Porque você fica tentando sair com as suas próprias pernas no meio do deserto, e o Senhor, ele não permite você sair. E eu falava, Senhor, me revela, Senhor, me mostra o que está acontecendo. E eu tive uns sonhos estranhos. Eu tive um sonho que uma vez eu vi ele passando abraçado com uma mulher, mas eu não vi o rosto. Eu tive sonhos bem antes de tudo isso acontecer, ele passando no carro com uma mulher, assim, passava assim longe. Era tudo muito assim distante, tudo assim muito... que eu não tinha aquela certeza, sabe? Ele entrou dentro do carro, nós fomos fazer um passeio em família. Daqui a pouco ele pegou assim, mexeu assim no fundo do carro e jogou assim em cima de mim. Ele falou, isso aqui, ó, teu cabelo tá caindo. Tá caindo pra caramba. Aí, irmãos, eu tinha feito. Deus, ele mostra as coisas assim, mas assim, é como eu disse, não adianta você. Como você vai confirmar aquilo ali, né? Eu tinha feito reflexo no cabelo, então tava com os fios claros nas pontas. E quando ele jogou aquele cabelo assim, uns 3 fios assim, era um cabelo comprido e bem preto e grosso, sabe? Não era o meu cabelo. Não era o meu cabelo. E nem era o cabelo das minhas filhas que estavam dentro do carro. Eu ainda virei pra minha filha e falei, esse cabelo que ela tem, ela falou, não, mãe, tá vendo que não tem nada a ver? A desculpa que ele deu foi, a estrada deve ter puxado, né? O vento puxou e entrou gente. Aquilo ali, eu abaixei minha cabeça, eu falei assim, tem alguma mulher entrando dentro desse carro. Mas, como eu disse, né? Eu não tinha como confirmar. Aí eu ainda falei, isso aqui é cabelo de mulher, você tá maluca? Você só inventa história, você só inventa problema. Aí sempre desconversava, discutia. Aí começou a andar todo mais perfumado. Ele, assim, diferente de muitos homens, ele não comprava muitas roupas, né? Eu não sei se era pra não dar muita pinta, ele não mudou muito o guarda-roupa dele, mas assim, ele pegou uma coisa com perfume, sabe? E outra coisa, né? Foi pra academia, ficou diferente. Ele tava com uma preocupação com o corpo, né? Que ele até então não tinha. Isso aí tudo são uns sinais, né? Que você vai prestando atenção na diferença da pessoa. Você vai prestando atenção que a pessoa vai mudando alguma coisa, né? Ela quer chamar atenção de alguma forma. E foi assim, né, no ano de 2019, essas discussões continuaram. Eu conheci uma irmã num grupo que ela era delegada, eu fiz amizade com ela e eu queria tirar muito aquela queixa que eu fiz. Eu não fiz BO, eu não compareci, eu não dei continuidade, mas ele sempre lançava aquilo no meu rosto, né, que eu tinha sujado o nome dele na delegacia, ele foi chamado e que eu não devia ter feito aquilo, que eu podia prejudicar o trabalho dele, e ele me humilhava mais ainda. Aí eu conheci essa amiga e essa irmã e ela me aconselhou e Deus, sabe assim, me deu uma vitória muito grande porque eu comecei a ir atrás, eu fui na delegacia, a inspetora não quis desfazer, né, a denúncia, falou que iria ficar ali, falando que se eu estava sendo coagida por ele, eu falei que não, que eu tinha feito aquilo no momento de muita raiva, porque eu provoquei, apesar de que ele me empurrou tal, mas eu que provoquei, que eu não estava em si, mas ela não quis aceitar e falou que não adiantava. E eu fui na Defensoria Pública, né, e ela me explicou, essa delegada, como eu deveria fazer, e para honra e glória do Senhor, né, foi um dos milagres que o Senhor fez. Quando eu cheguei lá para pegar os papéis, aquilo ali não tinha feito nenhum efeito, né, a qual ele pensou que ia ter. Elas me deram um papel liberando, dizendo que como eu não dei prosseguimento, né, aos trâmites que tinham que acontecer, aquilo ali não vingou. E estava tudo liberado, o nome dele não constava mais, e eu entreguei aquele papel para ele, né, achando que, pronto, agora ele vai, né, ficar melhor comigo, porque até então, na minha cabeça, o jeito que ele estava me tratando, a maneira que ele estava me tratando, era por não ter me perdoado pelo que eu tinha feito. Era o que vinha à minha cabeça o tempo todo. Era só isso. Para mim era só isso, que ele não tinha me perdoado e que o inimigo tinha colocado uma mesma raiz de amargura nele, como havia colocado em mim há tempos atrás. E foi assim, né? Eu consegui desfazer essa coisa sobre a delegacia. Eu parei de tomar esses remédios. Às vezes tomava, assim, quando eu ficava noites, né, sem dormir, mas era o próprio Espírito Santo ali palestrando comigo, falando para mim todas as coisas erradas que eu já havia feito na vida. E entrou o ano de 2020. 2020 foi terrível também. Foi um ano de muito choro, mas foi um ano de muita busca, porque aí eu comecei a me posicionar de verdade, né? Como eu disse, fiz essa campanha, e eu não me recordo se foi em 2020, é porque é tanta coisa que acontece. Eu lembro que houve a campanha dos 40 dias que o presbítero Walter fez na madrugada, 40 dias no deserto. Olha, irmãos, aquela campanha foi o diferencial na minha vida. Eu lembro do 13º dia, falava sobre identidade, eu não esqueço, marcou, aquele dia marcou, às 3 horas da manhã, o presbítero pregando sobre identidade. No final ele colocou até um hino que fala sobre identidade, com a Mari, se não me engano, cantando, né? E ali naquela madrugada eu me derramei na presença do Senhor de tal forma que até então eu nunca tinha feito.
Ali, sabe, eu vi assim o céu se abrindo na minha frente, eu vi Deus assim falando comigo através da boca desse homem de Deus, né? E foram muitos levantes depois disso, desse 13º dia, de eu dizer que eu não queria mais, de eu gritar com Deus dizendo, eu não quero mais, chega, acabou, porque ele ficava cada vez pior. Cada dia que passava a campanha, o inimigo usava mais ele para me botar para baixo, para me fazer sentir um lixo. A realidade é essa, porque as palavras dele vinham como uma espada para me destruir, para parar, né, aquilo que o Senhor já tinha prometido, né? Tinha prometido, porque Deus usou tantos vasos. Deus chegou a usar um vaso para dizer, aquilo que é teu, ninguém vai tirar. Na hora certa, o Senhor vai fazer. E eu ia só ouvindo. Da outra vez, irmãos, eu fiquei irada, eu fiz uma placa. Eu fui numa gráfica e mandei fazer uma placa de venda da casa. Eu tomei uma decisão, falei, chega, eu vou viver minha vida, isso desempregada. Mas eu estava tão atormentada que eu queria sair do problema, eu queria sair do propósito que Deus tinha, que era me ensinar. E eu peguei aquela placa e fui buscar, e uma irmã ligou e falou assim, vem aqui fazer uma oração por uma grávida que tá passando mal aqui na minha rua, me ajuda aqui. E eu fui lá fazer essa oração por essa grávida, foi lindo ali, né? Deus me usou, mostrou até o sexo da criança, e realmente foi uma menina, e foi glória ali, eu com aquela placa toda boba enrolada na mão, né? Tipo um canudo, né? E de repente chegou uma amiga, um parente dela, chegou uma amiga dela e falou assim, vamos ali visitar uma mamãe que perdeu um filho ontem, ela tá muito desesperada, é o segundo filho que ela perde, vamos lá pra gente fazer uma oração lá. Aí essa minha outra amiga falou, vamos lá, Neide, eu falei, vambora, já estamos aqui mesmo, e fui, tava eu com aquela placa na mão, irmãos. Aí cheguei na casa dessa mulher que tinha perdido o filho, olha como Deus é tremendo. Ela olhou pra mim, ela não me conhecia, ela nunca me viu, ela olhou pra mim, botou a mão assim na plaquinha e falou assim, não faça isso aqui que você tá pensando em fazer. O Senhor manda dizer pra você que se você fizer isso aqui, você vai piorar o seu processo, porque tudo isso vai passar, e quando passar, você não vai lembrar de mais nada, vai ser curado totalmente, que toda essa dor que você tá sentindo, você não vai lembrar mais que ela existe. Ali eu parei, assim, a minha amiga que já sabia mais ou menos do que eu tava fazendo, falou, tá vendo? Eu tô te falando. E ela não sabia de nada do que eu estava passando dentro de casa. Ela não sabia porque eu não contava para pessoas que não entendiam sobre o processo. Eu aprendi que não vale a pena a gente chegar para qualquer pessoa, mesmo sendo da igreja, e contar os processos que nós passamos nesse deserto, porque quem não passou não vai te entender. E a primeira coisa que ele vai dizer para você, segue a tua vida, vai em frente. E não é o que nós ouvimos nos canais, não é o que nós ouvimos através dos homens de Deus, nas pregações, que quantas vezes eu ouvi o presbítero Walter falando, Deus faz, não tenha medo, tenha fé. E aquilo ali me animava, mas às vezes você tá assim parado, o inimigo vem e coloca na tua cabeça que não vai dar certo. E ali eu peguei aquela placa com raiva ainda, né? Porque eu tinha tomado aquela decisão e guardei. E não botei à frente. Mas eu confesso pros irmãos que depois ainda muitas das vezes eu fiz de novo, irmãos. Nós somos muito teimosos. Quantas e quantas e quantas vezes eu falei, eu não quero mais. Quantas? E daqui a pouco tava eu orando de novo por restauração. Daqui a pouco tava eu orando de novo por ele e eu não entendi o porquê. E uma coisa que eu não conseguia entender é que depois de uma discussão, depois de ser humilhada, depois de passar a ouvir coisas terríveis, eu ia dormir. Quando eu acordava pela manhã, eu acordava com um amor tão grande por esse homem que eu não entendia aquilo, irmãos. Um amor que eu não sentia nem na época que eu namorava com ele. Eu colocava um amor tão grande dentro de mim por ele. Hoje eu entendo que esse amor é o amor puro, o amor de Deus, o amor que vem do céu, né? O amor ágape, o amor né? O amor que vem do céu, o amor que vem do próprio Deus, porque o amor do homem carnal é diferente, mas foi um amor que era necessário para que eu viesse a buscar pela vida dele, porque se eu não tivesse esse sentimento, eu tinha desistido, porque eu lembrava do que eu tinha feito lá atrás, e se eu tivesse daquela mesma forma, quando eu fiz a primeira vez, eu tinha desistido, eu tinha abandonado, e eu não estava nem aí, porque era assim que eu me sentia, né? E eu tentava compreender ele, por eu ter passado por esse processo, mas eu não aceitava. Até compreender uma coisa, mas aceitar é outra, porque às vezes você vai com tanto carinho, né, pra pessoa, você quer dar carinho, e nem isso ele aceitava, ele não deixava eu tocar nele, ele não deixava eu abraçar ele. Às vezes eu pedia um abraço, ele, por que você tá querendo abraçar? E aquela coisa fria, que já te dá parece que joga um balde de água fria em você. Relação sexual, era quando ele queria, sabe? Era quando ele queria. Se eu quisesse, não tinha. Se eu tentasse chegar até ele, ele me repudiava. E aquilo acabava comigo. Aquilo me dava uma sensação assim de humilhação. Porque antes de tudo acontecer, até o que aconteceu comigo, a nossa vida sexual era assim, dessa maneira. Porque
quando ele vinha, eu sempre aceitava. Eu nunca fui uma mulher de ficar inventando história, não. Mesmo sem vontade, eu fazia, daqui a pouco se tornava maravilhoso, né? Eu não me negava, era muito difícil, a não ser quando eu tava com muita raiva dele, né? Quando eu tava sem falar com ele por causa das mentiras, das brigas, das confusões que haviam. Mas depois, nesse meio do deserto, quando eu comecei a me posicionar, e das vezes que às vezes eu ia procurar, ele me repudiava, aquilo me machucava muito, aquilo ali me humilhava muito, eu me sentia humilhada, de ter vezes que uma vez ele falou assim, você não cansa não? Toda vez é isso, não sei o que. Eu falei assim, não, eu prefiro me humilhar, de buscar, né, ter algo com você do que pecar novamente como eu pequei. Aí aquilo ali ele ficou paralisado, né, e olhando pra mim e tipo, ele pensou assim, alguma coisa tá acontecendo com ela, né, mas ele não dava o braço a torcer pra dizer assim, você está mudando, né. Eu não ouvia da boca dele ele dizer que, nossa, você tá diferente, nossa, você não tinha um elogio, não tinha nada, irmãos, nesses 3 anos, nada. O aniversário ele vinha, simplesmente me abraçava e batia nas minhas costas como se eu fosse um amigo. Parabéns. Aquele selinho assim rápido e saía, final de ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, aquela coisa assim, era desse jeito. Mas conversávamos, né? Resolvíamos os problemas, íamos ao supermercado, fazíamos compra juntos, essas coisas todas, mas assim, frio, totalmente frio, né? E esse repúdio todo, ele distante, a mente dele, ele estava aqui dentro do corpo dele, mas eu sentia que a mente dele estava na rua, né? E depois que essa irmã falou isso, né, eu fui me aprofundando mais, né? Depois dessa campanha, eu fui aprendendo mais, eu fui orando mais, lendo a palavra do Senhor, né? Profetizando dentro do meu lar, ungindo, eu ungia as roupas dele, eu ungia a minha cama, eu ungia a minha casa. Eu orava, eu chorava, eu gritava com Deus, eu queria entender o que estava acontecendo, e aquele desespero, e uma hora eu estava bem, uma hora eu não estava, tinha dias que eu não queria nada, levantar da cama, eu não queria orar, eu não tinha vontade de fazer nada, e foram assim. Quando foi terminando 2020, né, com muitas brigas ainda, muitas confusões, muitas palavras, né, de desânimo, palavras que vinham para derrubar, por mais que eu conversasse com irmãs, e às vezes aquela irmã conseguia me botar lá assim, sabe, confiante, ele vinha à noite e destruía com as palavras, e eu tratando ele bem, eu ouvia, né, os conselhos, eu tentava sempre dar o melhor de mim, eu comecei a mudar de tal forma que nem eu estava mais me reconhecendo, porque às vezes ele falava as coisas, eu ficava parada olhando para ele, só falando em pensamento com Deus. Eu mesmo estava vendo a minha transformação, né? Mas ele mesmo não, mas não importa. Muitas das vezes nós queremos o reconhecimento do homem, e quem tem que te conhecer é Deus. É só ele que vai saber quando realmente você mudou. Não adianta você tentar enganar Deus. Eu vou ficar bonzinho aqui para Deus vir restaurar o meu casamento, trazer meu marido de volta e depois eu voltar a ser a mesma pessoa. Não adianta, não se engane, não perca seu tempo, porque o Senhor, ele te conhece. Ele sabe cada pensamento teu. Ele conhece. Antes de você abrir a tua boca, ele já sabe o que tu vai falar. Então, não tente enganar o Senhor, né? Porque eu acho que se Deus tivesse feito logo no começo, ia acontecer tudo de novo. Eu precisei passar mesmo no vale mesmo, eu precisei ser colocada lá embaixo mesmo, eu precisei mergulhar na tristeza, mergulhar na angústia, mergulhar no choro, porque tem desertos, né, que eu tenho uma amiga, a Érica, que o deserto dela durou 3 meses dentro de casa. Às vezes você pensa assim, 3 meses, né, tão pouquinho, 3 meses para 3 anos. Mas a intensidade, só quem conhece é quem passou. E eu aprendi muito também com essa mulher, quando ela deu uma entrevista com o presbítero Walter. Ali, naquele mesmo dia, eu entrei em contato com ela. Olha como essa mulher de Deus me ajudou, ela não tem noção. Eu amo de paixão uma pessoa, sabe assim? E hoje ela tá lá bem, glória a Deus. Tem outras irmãs que a gente, né, vai conhecendo, assim, através dessas irmãs, e Deus tem feito a obra, e eu fico maravilhada como o Senhor faz, né? Como ele transforma, e vem tudo de repente, assim, vem tudo assim, quando você menos imagina. E uma coisa eu digo pra vocês, a cada vez que vai ficando pior, a cada vez que vai ficando mais difícil, mais dolorido, é porque tá mais próximo. E se você desistir, você vai perder a oportunidade de conhecer aquilo que o Senhor quer fazer, porque nessa caminhada eu vi muita gente desistir, eu vi muita gente parar, eu vi muita gente falar assim, eu não suporto mais. Mas eu digo pra vocês que mesmo que a pessoa desista, vá lá no mundo, conheça, more com alguém, Deus ainda faz. Eu tenho testemunho na minha família, no meio dessa situação que eu vivi 2 testemunhos, um foi com a minha mãe e um foi com uma prima minha. Essa minha prima casou com 17 anos, teve 4 filhos. O marido dela largou ela pra ficar no mundão aí com uma e com outra. Ela não buscou, ela não fez nada, ela foi morar com outra pessoa. Ele nunca pediu divórcio. E ela é cristã, conhecendo a palavra, mas ela nunca ouviu falar de restauração, ela nunca buscou, porque ela tem quase 60 anos, né? E quando foi o ano retrasado, a pessoa que ela morava teve um câncer e morreu.
E o esposo dela começou a se aproximar. E eu falei pra minha mãe assim, mãe, Deus vai restaurar o casamento da Lúcia. E ela dizia assim, ai nada, ela não quer mais nada não, são 17 anos. Eu duvido. E ele começou a se aproximar, e no final, até antes da pessoa que ela morrer, ele ainda chegou a ajudar, sabe? Porque ela viu ele viu aquele homem muito debilitado ali, viu que ela estava ali tratando dele, cuidando dele. Ele começou a ajudar de alguma forma, e aquele homem veio a falecer. E, irmãos, para a honra e glória do Senhor, eles voltaram, eles não divorciaram, eles voltaram, estão juntos. Eu vi isso acontecer, eu glorifiquei, eu contei isso nos grupos, porque é um testemunho perto de uma pessoa da família. A minha mãe morava com um homem há 17 anos, casada, meu pai ainda é vivo, meu pai tem 86 anos, minha mãe casada, morando com um homem há 17 anos, e ela batia no peito pra dizer pra mim que nunca que ia acabar com aquele relacionamento, porque ela amava demais aquele homem que ela tava morando. Ela não quis divorciar, ela não quis casar com ele, e 17 anos eles não tinham motivo pra brigar, só os dois, viviam uma vida ótima os dois, e de repente eu vi aquele homem indo embora, pedindo pra ir embora, e foi embora. E eu fiquei assim, porque eu orava também pela vida da minha mãe. Eu falava, Senhor, se a minha mãe morrer agora, ela vai pro inferno, porque ela tá no adultério. Então eu vi coisas sobrenaturais acontecendo no meio de tudo isso. Não foi só pelo fato de Deus querer restaurar o meu casamento. Eu vi coisas ao meu redor acontecendo. Porque Deus, quando ele tem um propósito, não adianta. Mesmo que você vá desistir, mesmo que você fale agora assim, eu vou lá viver com outra pessoa, já que ele tá lá vivendo, lá sendo feliz, porque não tá sendo feliz. Isso eu vou dizer aqui ainda pra vocês, que não está sendo feliz, que as suas orações estão sendo ouvidas sim. Estão sendo ouvidas sim. Deus faz, porque é o propósito dele que ele tem na vida de cada um. É diferente na vida de cada um, mas ele tem. Então, eu vi essas coisas acontecendo e aquilo ali me animava. Mas ao mesmo tempo o inimigo sempre usando ele para que viesse a tirar esse foco de mim, né? Porque o intuito do inimigo é esse, é tirar o teu foco, é te abater, é te colocar lá no chão para você falar assim, não tem mais jeito não. Irmãos, quando acontece isso num relacionamento que você não fez nada, se eu não tivesse feito pela primeira vez, né? Você pensa assim, poxa, né? Eu não fiz nada, por que eu tô passando por isso? Mas eu vou buscar, eu vou conseguir, porque eu não fiz nada, né? Mas e eu que tinha feito? Vocês imaginam a cabeça de uma pessoa que já traiu, que já passou nesse processo, acreditar que ela tem uma chance, acreditar que ela vai conquistar também. Muitas das vezes desanima, e você se apega com pessoas que passaram pelo mesmo processo, né? Você procura às vezes, né, ouvir o testemunho, por isso que eu ouvi muitos e muitos e muitos testemunhos, adorava os testemunhos longos, porque sempre tirei alguma lição. De cada testemunho eu tirava uma lição, uma maneira de orar, uma palavra, um jeito de tratar, uma coisa errada que eu ainda estava fazendo. O testemunho serve para isso, para que você venha crescer, para que você venha aprender, né? Que de alguma forma, né? Deus vai fazer. Mas pelo processo eu falava assim, Senhor, tu não quer mais o meu casamento. O Senhor não quer mais o meu casamento. Eu acho que o Senhor não quer mais o meu casamento porque eu fiz algo errado. Então o Senhor não vai restaurar. E era assim, eu vou terminar esse áudio agora e vou continuar para não ficar muito longo. E como eu estava dizendo, eu vi coisas, né, no meio desse deserto acontecendo, coisas boas, pessoas desistindo, amigos que eu tenho até hoje, né, que desistiram, né, de buscar, que se encontram distante, né? Mas eu creio que Deus vai fazer a obra. Tem um jovem, né? Assim, irmãos, eu tenho 49 anos, então assim, às vezes a pessoa pensa assim, você vai conversar com um irmão homem. Eu não aconselho isso pra ninguém, né? Graças a Deus, eu digo pra vocês que nesses 3 anos, ninguém nunca falou uma gracinha pra mim, ninguém nunca demonstrou nenhum tipo de atitude diferente. Eu só conheci pessoas boas, né, nesse período. Mas assim, muitos jovens vinham até mim, e jovens homens, né? Tem um irmão, que ele é de Brasília, eu não vou citar o nome, né? Que ele ficou muito decepcionado. E era um relacionamento, não era nem um casamento. Então, assim, até hoje eu sofro, né, de pensar, porque foi uma pessoa que teve muito presente, sabe? A gente orava muito junto, ele pedia pra orar porque ele não tinha força, e a gente orava muito junto. Às vezes ele ia pro monte lá em Brasília, e eu aqui do Rio, a gente orava junto. E às vezes Deus usava vaso lá, e vinha, falava com ele, e o vaso falava comigo pelo telefone. Olha, eram coisas tremendas que aconteciam, e de repente esse jovem, ele parou, sabe? E se encontra triste, eu nem sei como tá, porque às vezes eu fico sem graça de falar, né? Mas às vezes eu vou lá, deixo uma palavra e tô sempre ali tentando alimentar, né? Porque a pessoa fica muito decepcionada, né? Quando não acontece. Mas eu sempre dizia pra ele que ele era livre, ele não era casado, então ele tinha opção, mas ele não queria, ele queria aquela pessoa. Mas ele desistiu de buscar. Então, assim, eu não sei nem como tá o processo agora, mas eu vi muitas coisas acontecendo ao longo desse tempo, né? E pude aprender com cada uma delas, né? Porque é muito difícil esse processo, é doloroso. Hoje em dia, quando uma pessoa chega pra mim pra falar sobre casamento,
tenho uma palavra para dar, eu sei o que falar, porque eu senti, né, na pele, eu passei pelo processo, eu entendo a dor daquela pessoa, né, e eu vejo às vezes o desespero, porque a pessoa, quando ela entra no deserto, ela fica desorientada até ela entrar na posição e no querer de Deus. É um processo, né, há umas fases, essa fase ela vai se modificando, tem o momento do desespero, depois você vai aceitando mais, daqui a pouco tem pessoas que conseguem rápido, né, tem pessoas que conseguem lidar de uma forma assim bem rápida e se posicionar e conseguir viver para Deus, né? E quando acontece isso, é mais rápido o processo, porque a pessoa realmente mergulhou e entendeu que o Senhor levou ela naquele processo para que ela viesse a crescer, para que ela não se perdesse, para que ela não perdesse a salvação, para que ela não, é, não, não desfizesse da sua família, né? Porque é muito triste quando você vê um casamento acabar, quando você vê uma família se dividir, que os filhos também vão pelo mesmo caminho, os filhos acabam indo, seguindo aquilo ali, achando que o casamento não tem mais valor, porque o mundo, ele hoje em dia, ele diz que casamento é uma coisa assim falida, é uma instituição falida, mas o Senhor, ele não fala isso. Ele não fala sobre isso. A palavra dele é única. Casamento é algo sagrado para o Senhor. Tanto é que o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. Foi quando ele transformou a água em vinho, para aquela festa não acabar. E é assim que o Senhor ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer transformar a água em vinho. A festa tem que continuar, né? As coisas têm que serem transformadas. As pessoas têm que serem transformadas. Entender que, em primeiro lugar, está o Senhor, para que depois o resto tudo venha a ser maravilhoso. Como diz a palavra, né, que a glória da segunda casa é melhor do que a da primeira. E é verdade, porque vem tudo novo, é algo novo que você vive. Eu digo para vocês que o processo ainda é difícil, mas a cada dia eu vejo a mão do Senhor, a cada dia eu vejo o trabalhar do Senhor, a cada dia eu vejo o Senhor modificando e transformando aquilo que parecia que não tinha mais vida, aquilo que parecia que não tinha mais jeito, aos olhos humanos, né? As pessoas falam que o Senhor ele cura um câncer, mas quando fala de casamento, ele manda você seguir a tua vida. Ele manda você, casa de novo, arruma outra pessoa. É assim que o mundo fala. E não é dessa maneira que o Senhor trabalha. Se ele cura um câncer, se ele cura a AIDS, se ele cura aquele que está ali em coma ali, que o médico desenganou, por que ele não vai restaurar um casamento? O que é um casamento para o Senhor restaurar? O que é um coração duro para o Senhor transformar? Porque o faraó foi assim, com o faraó foi desse jeito. Ele prendeu o coração de Faraó até a hora que ele foi lá e tocou. E ele liberou aquele povo para sair do deserto. Então é assim, para ir para o deserto, para sair do Egito, para ser liberto, para entrar na terra prometida. Mesmo que aquele povo lá na frente foi desobediente, aquele povo foi rebelde. Mas muitos chegaram à terra prometida. E eu tenho certeza que se você confiar, que se você entregar sua vida na mão do Senhor, você vai chegar à terra prometida e você vai chegar para contar quando você chegar. E você vai ser testemunho para muitos. E voltando, no final do ano de 2020, eu me recordo que nós estávamos sem se falar e foi uma discussão, e ele estava sentado jogando videogame. Eu lembro que do nada se entrou uma pregação, e naquela pregação, um irmão falava assim rapidamente, que quando a pessoa está na presença do Senhor, uma coisa errada que ele faz, rapidinho o Senhor revela, não deixa aquilo ficar escondido por muito tempo. E ele olhou para a televisão assim, riu, debochando, sabe? Eu senti que não era ele estava opresso. E ele ficou olhando assim, rindo, tipo, né, eu tô fazendo o que eu faço e acabou, ninguém vai descobrir. Irmãos, aí eu falei pro Senhor, Pai, eu já não suporto mais, eu já não estou mais aguentando passar por tudo isso. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha entrar com providência, porque eu já não tô entendendo mais nada, eu não consigo entender nada, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que tu quer comigo, eu não sei o que vai acontecer da minha vida, mas eu tenho que dar um rumo na minha vida. Eu não conseguia trabalho, irmãos, eu pedi ao do Senhor para abrir as portas, o Senhor não abria. Apareceu até o ano passado uma inscrição, me chamaram, mas era para trabalhar em shopping, que dizia o senhor não me queria dentro de um shopping, porque você sabe que o shopping não tem horário para você sair, o senhor não permitiu essa porta. E eu falava, meu Pai, nada dá certo, tá tudo fechado, tá tudo trancado. Até quando, Senhor? Eu tenho buscado, sabe, eu tenho apresentado diante de Ti, como diz lá em Isaías 43, 26, se eu não me engano. Apresenta a mim, lembra a mim, para que eu entre em juízo contigo. Eu sempre citava esse versículo com o Senhor nas minhas orações. Senhor, eu não quero mais ser a mulher desamparada, eu não quero mais. Eu sei que o Senhor está sendo meu esposo nesse momento, mas eu preciso de uma resposta. Eu comecei a clamar. E um dia, numa discussão, no final de dezembro já, a gente discutindo, ele sentado jogando videogame, eu olhei para ele e falei assim, vai entrar um novo ano e esse ano vai ser diferente. 2021 vai ser diferente na minha vida. Chega. Ele olhou para minha cara, debochou, falou assim, vai ser a mesma coisa, vai continuar do mesmo jeito. Irmãos, era o demônio puro falando. Eu falei, você que pensa, você vai ver, vai ser diferente.
Porque eu falava às vezes, né, logo no começo, né, que aquilo tudo que ele falava pra mim, ele ia se arrepender, ele ria, ele debochava, que as coisas, o final das coisas eram melhor do que as primeiras. Ele falava: você destruiu tudo, você destruiu com as suas mãos, você acabou com tudo, você me transformou, você mudou o meu jeito de ser, você é isso, você é aquilo. Era só acusações pesadas de Deus usar vasos pra falar pra mim que a irmã lá de Brasília falou: eu tô ouvindo as palavras que o teu esposo diz pra você. Eu, no teu lugar, eu não suportaria essas palavras, pra vocês terem noção do que eu ouvia. Teve uma vez que eu chorando no chuveiro, tomando banho, falando com Deus. Eu, assim, às vezes tô dentro do banheiro assim, o Senhor começa a falar, palestrar, e eu comecei a chorar, falando: Senhor, ele não me ama mais, acabou, Senhor, acabou. E eu recordo que no outro dia de manhã eu levantei, eu chamei uma amiga para ir no monte, e quando nós chegamos no monte, assim, no meio da descida tinha um irmão parado, e ali o irmão marchando, o irmão rodando, e o irmão falando em mistério, e eu fiquei olhando para aquele irmãozinho, era um senhor. Eu lembro que eu subi um monte, assim, eu passei pelo lado dele, eu lhe estendi minha mão, falei assim: toca, Senhor, no teu servo, continua falando com o teu servo, usa mesmo o teu servo. E nós subimos, né, e fomos pro nosso canto orar, e estávamos lá orando, eu orei, ela orou, e a gente começou a louvar. Aquele irmão que estava parado ali, ele voltou, ele subiu, ele foi até a gente ali, onde a gente estava naquele canto ali, ele botou a mão em mim assim. Irmãos, tudo que eu tinha falado no banheiro com o Senhor uma noite antes, ele só começou falando assim: filha, eu te amo, filha, eu te amo, filha, importa que eu te amo, filha, eu te amo. Ele repetiu várias e várias vezes essa palavra: eu te amo, eu te amo. Eu caí ali chorando, os joelhos, e ele falando: eu te amo, importa que eu te amo. Eu ouvi o que tu falou comigo ontem no banheiro, eu estou aqui contigo, eu tenho te guiado. Irmãos, era tremendo como Deus falava comigo. E ali eu chorei, agradeci. Daqui a pouco ele virou e falou outras coisas, e daqui a pouco ele falou assim: irmã, eu tava indo embora, o Senhor falou assim: para, que eu tô trazendo 2 servas minhas, e eu vou te usar para falar com elas. Para e espera. Por isso que quando vocês subiram, eu tava ali parado no meio do monte, eu não consegui sair do lugar. Então, assim, coisas lindas que o Senhor fez, né? E ele dizendo para mim que o ano de 2021 seria igual. E eu falei com todas as letras, e eu proclamei no mundo espiritual. Eu falei: vai ser diferente, o Senhor vai mudar o rumo da minha vida, nem que seja para mim ficar só, Senhor, mas eu tenho que te servir. Se tá sendo pedra de tropeço, que o Senhor venha tirar da minha vida. Não importa, Senhor, não me importa mais, eu quero fazer a tua vontade. E assim, chegou dezembro, eu fiquei 1 mês doente, ele teve Covid, ele quase partiu na Covid. Em 2 dias, eu falei assim para Deus: Senhor, ele fez o teste, deu positivo, eu falei: Senhor, e agora? Quem vai cuidar de quem? 3 dentro de casa, né? A minha filha caçula, que eu tenho uma filha casada. E eu lembro, irmãos, que Deus é maravilhoso mesmo. No outro dia eu estava de pé. Eu estava de pé. A minha filha ficou doente, ele mais ainda, ele num quarto, ela no outro, e eu cuidando da casa, eu que ia na rua, com Covid também, mas assim, leve, sabe? Só foram aqueles sintomas, e ele ficou mal, ele foi parar várias vezes no hospital, uma vez ele caiu no banheiro, e nem assim, irmãos, nem assim, esses 15 dias eu cuidando desse homem, e nem um dia, ele não tinha uma palavra de carinho, ele não tinha um cuidado comigo, ele não tinha nada assim, eu tratando ele ali como uma criança, sabe? Na hora do desespero, que ele quase caiu no banheiro, ele gritou: Neide, tô caindo! Aí eu corri. Eu ainda falei: deixa a porta aberta, porque se acontecer qualquer coisa, como eu vou chamar alguém? E ele muito doente. E depois ele ficou bom, voltou a trabalhar. Teve esse processo todo de ficar parado aqui no Rio de Janeiro. Ele ficou 3 meses em casa. E esses 3 meses foram horríveis, irmãos. Ele não se arrumava para sair. Ele não... Assim, o único lugar que ele ia, às vezes, era numa feira, né? E, assim, de chinelo, de camiseta, de bermuda, não tava armado. Quer dizer, não me dava pra desconfiar de nada, assim, sabe? Se fosse pra pensar assim: nossa, tá se arrumando pra sair com alguém. Não tinha como eu pensar dessa maneira, porque ele saía de qualquer maneira. Tava um boné na cabeça, saía. E foi 3 meses, ele saía de bicicleta, saía, daqui a pouco voltava, não me dava confiança, não falava, mal falava comigo. Aí quando queria ter relações comigo, aí ficava carinhoso só naquele momento. Quando acabava ali, era como se eu fosse uma estranha. Ali ele já se transformava. Teve vezes que eu falei pro Senhor que eu não ia ceder mais. Quantas vezes eu falei pro Senhor que eu não ia ceder mais. E teve uma vez que eu pedi uma palavra, chorando. Falei: Senhor, eu tô me sentindo usada, eu tô me sentindo usada por Ele. E eu lembro que eu pedi uma palavra, e quando eu abri, caiu em Esther. Quando a rainha Vasti, né, ela se recusa ao encontro do rei Assuero. E ali o Senhor falou nitidamente comigo: você vai fazer como ela. Você não vai atender ao pedido dele? Olha o que aconteceu. Olha quem entrou no lugar dela. Eu fiquei desesperada. Eu falei: Senhor,
tem alguém querendo entrar no meu lugar, mas eu não tinha certeza, né? E eu orava por alguém que eu nem sabia se existia. Pedia até perdão pra Deus se eu estivesse falando alguma coisa errada, se eu estivesse acusando ele de alguma coisa errada, porque eu pensava que era só aquela raiva toda do que eu tinha feito. E, como eu disse, no final de 2020, depois da Covid, eu não sei se foi sequela, eu tive um problema muito sério nos dentes, que eu fiquei um mês de dezembro todo pra janeiro, sofrendo, tive que fazer 2 canal, tive que fazer vários tratamentos, eram dores terríveis que eu não conseguia comer, eu sofri muito. E ele nem aí pra mim. Ele nem aí pra nada. Saía pra trabalhar, voltava normal, mas nem aí pra nada. Às vezes ligava assim, perguntava, ei, tá tudo bem? Tá tudo bem? Mas aquela coisa fria, sabe? Porque ele tem problema de pressão, então sempre quando ele passava mal, eu tava sempre ali, né? Procurava fazer um chá, procurava fazer alguma coisa, mas o Senhor sempre falava pra mim não pôr a minha mão, pra deixar Deus trabalhar da maneira que ele quisesse trabalhar. Mas assim, eu só perguntava, mandava ele verificar a pressão, perguntava se ele queria ir pro hospital. E muitas das vezes nós fomos, e às vezes ele agradecia, né? Friamente, mas ele me olhava assim como, sabe, uma estranha. Era um olhar horrível, um olhar de desprezo, um olhar de... como se não me conhecesse, sabe? Não era o homem que eu casei, não era aquele homem que se declarava, que dizia que amava, que dizia que me amava muito, que eu não tinha noção, né, do quanto ele me amava antes de tudo que aconteceu em 2012. E eu lembro que foi melhorar no dia 3 de janeiro, agora de 2021. Foi melhorar um dia antes, foi o dia que eu tive a melhora, que eu consegui comer direito, né? E foi aí que começou a mudança da minha vida. No dia 3 de janeiro desse ano, como eu falei, né, no áudio anterior, eu fui numa consagração no sábado pela manhã. E quando eu cheguei naquela consagração ali, o Senhor começou a falar, né, do que estava acontecendo, porque até então ele dizia que me amava, que ia colocar as coisas no lugar, tal, mas não falava com a nitidez que eu queria entender o que estava acontecendo. E ali no dia 3 o Senhor, ele palestrou comigo, né, falando que ele estava comigo, que aquele ano seria um ano diferente. Olha só como nossas palavras têm poder no mundo espiritual, porque eu declarei que o ano de 2021 seria diferente, e que que aquele ano seria diferente, que eu ia ver coisas que eu nunca vi, e que ele era comigo para me não temer. E foi assim, né? Eu eu ouvi o Senhor nitidamente falando que ia trazer à tona o que estava acontecendo comigo, que eu não estava entendendo. Aí eu vim para casa feliz, o Senhor usou a pastora, né, me abraçou, né, e tudo mais. E passou-se mais uns dias, eu fui em outra consagração. Antes disso, voltando um pouco, os irmãos me perdoem, porque vai vindo assim, o Senhor vai trazendo, né? Eu não escrevi nada, eu falei, Senhor, vai colocando na minha boca aquilo que o Senhor quer que eu fale. E assim eu tô fazendo. Antes disso, teve uma vez que ele veio todo carinhoso, né? E a gente ali conversando no leito, e eu vi aquele clarão muito, sabe, como se tivesse acendido um holofote dentro do meu quarto. E nós dormimos, ele dormiu abraçado comigo, né? Que eu achei até estranho ele abraçado. E eu vi nitidamente, irmãos, uma espada na mão dele enorme. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Essa mesma pastora que Deus usou ela pra mim no começo de janeiro, eu fui no monte e de lá o Senhor falou, vai na casa dela e pede ela pra fazer uma oração na sua casa. Desse período de 3 anos, eu trouxe 2 pessoas aqui pra fazer oração. Uma pastora que ela veio bem rápido, ela orou e foi embora. E essa outra que ela veio, sentou, conversou, eu contei o que eu tinha feito e falei pra ela que não estava entendendo o que estava acontecendo, e ela orou e Deus tomou ela, e falei pra ela ficar à vontade na minha casa. Ela pegou, entrou dentro do quarto, ela veio na minha cama e ela colocou a mão justamente no travesseiro dele e começou a falar aqui com Deus, né, em mistério, e começou a repreender. Depois ela voltou e falou que tinha uma espada no meio da sala, justamente, né, o que o Senhor já estava me mostrando, uma espada. Que tinha uma espada ali no meio da sala ali. E que Deus ia fazer algo por aqueles dias, né? Isso depois do dia 3. Aí depois eu fui em outra consagração lá mesmo, e Deus usou outra missionária. E ali foi bem claro o que o Senhor falou. Falou que eu pensava que ele estava na mão do inimigo. Falou assim, você pensa que ele está na mão do inimigo, mas você está enganada. Ele está nas minhas mãos. Você não está entendendo nada do que está acontecendo. Eu não tenho permitido você entender nada. Não tenho permitido. Mas eu farei aquilo que está no teu coração, aquilo que você tem clamado. Eu vou tratar.
eu vou transformar, vou colocar na palma das tuas mãos da maneira que você tem me pedido. E aquilo ali muito alegrou meu coração, quando eu ouvi aquilo ali. E eu sempre lembrando, né, ao Senhor, né, que ele sempre foi um servo distante também, uma pessoa fria na obra, uma pessoa, como eu disse no começo, né, que não gostava muito de buscar, que não é muito de leitura, que não é muito de querer se entrosar nas coisas do Senhor. O Senhor usa vasos para dizer para ele que tem um chamado com ele de pastor, que tem um chamado com ele muito grande na vida dele, mas ele nunca deu importância, né? E esse mesmo irmão que entregou lá no começo, que Deus ia fazer uma obra na minha vida, que eu ia ajudar muitas pessoas, que eu não entendi, logo assim que eu vi esse irmão, ele foi um irmão que foi usado para falar sobre uma casa nova que eu tive antes de tudo isso acontecer. E foi um irmão que em dezembro me ajudou muito nesse processo quando eu estava doente, do problema, né? E tudo que aquele irmão falava, Deus confirmava através da boca do servo dele. Um senhorzinho muito usado por Deus. E tudo que ele dizia, ele só falava: fica calma que o Senhor vai revelar por esses dias algo para você. Ele falava assim. E infelizmente esse irmão partiu pro Senhor. Infelizmente não, né? Porque a morte de um santo pro Senhor, né, é preciosa, mas assim, eu sinto falta. Ele, nessa pandemia agora em junho, esse irmão partiu pro Senhor, e ele me ajudava muito, esse irmão, e teve um processo que logo no final, que eu vou relatar a vocês aqui, né, como eu disse, eu fiz muita coisa errada, e até mesmo no meio da situação toda eu ainda cometi coisas assim que eu não aconselho pra ninguém. Eu não aconselho a ninguém a fazer as coisas que aconteceram, que eu fiz, né, pra poder descobrir tudo que estava acontecendo. Mas eu creio que foi tudo permissão de Deus, porque eu não sei como seria. Então, depois que Deus usou essa irmã, né, falando isso, passou-se mais uma semana e eu estava indo nas consagrações, né? Teve um sábado que eu sonhei que tinha uns vizinhos tirando umas peças de ouro na frente do meu portão. Eu fiquei com medo desse sonho, levantei, fui numa consagração longe da minha casa, bem longe. Isso era por volta do dia 23 de janeiro. E quando eu cheguei lá, eu nunca ouvi Deus falar daquela maneira comigo. A irmã veio de lá da porta, marchando, ela colocou a mão no meu ombro, ela gritava. Ela gritava: agora você está preparada, agora você está preparada, agora você está preparada. E não me peça misericórdia, não me peça das coisas que eu vou te mostrar. Só que ela não falava confirmando, ela falava: você está preparada, você está preparada. E eu fiquei em dúvida ainda e fui conversar com essa irmã no final. Eu perguntei: irmã, Deus estava me perguntando ou estava afirmando? Aí ela virou para mim e falou assim: Deus estava afirmando que você está preparada. Isso no dia 23 de janeiro. E eu saí dali assim, falei: meu pai, o que vai acontecer? O que tá acontecendo, né? E continuei buscando. Irmãos, eu tava há mais de um ano sem ir ao banco. Há mais de um ano sem ir pra fila de banco, porque por causa da pandemia, pagando tudo por boleto, pagando tudo pelo aplicativo, né? E quando foi em janeiro, o aplicativo do banco deu um problema que eu não consegui pagar essa conta. E a minha conta vence no dia 9, né? Todo dia 9. E quando tava se aproximando do dia 9 de fevereiro, eu tinha os dias antes que eu poderia ir, né? Como não tô trabalhando e tal. Eu falei assim: eu vou ver se eu vou... Que no caso, no dia 9, caía na terça-feira. Caía na terça-feira. Eu falei assim: sexta-feira eu vou lá no banco, vou pagar, vou ficar lá naquela fila lá, que tá todo mundo dizendo que tá uma fila terrível, vou pra lá, vou cedo pra lá. Quando foi na sexta-feira, irmão, eu não consegui ir. Algo assim, dizendo pra mim não ir. Eu não fui. Fiquei em casa. Aí eu falei: agora eu tenho que ir na segunda-feira de qualquer forma. Eu não consegui pagar de jeito nenhum, pedi ajuda ao meu genro, não consegui pagar. Quando foi na segunda-feira, eu levantei, falei: vou cedo, vou esperar ele sair, vou me arrumar e vou lá no banco. Quem disse que eu conseguia levantar da cama? Eu não conseguia, uma preguiça, uma coisa estranha. Quando foi 10 e pouca, eu ouvi o Senhor falando assim: levanta, levanta, toma um banho, se arruma, olha só, se arruma e vai pagar tua conta. Como o comércio é bem próximo da minha casa, a gente não tem aquele costume de se arrumar, né? Vou me arrumar para ir no comércio, né? Às vezes a gente vai até, né, assim, com um chinelo, uma bermuda, uma coisa assim. Mas o Senhor falou nitidamente: se arruma. Eu levantei, tomei um banho, lavei meu cabelo, arrumei meu cabelo, coloquei uma roupa diferente. Eu fiz aquilo que o Senhor falou. Não estava entendendo. E eu já saí daqui, era 11 e pouca da manhã. Já era tarde. Eu falei: eu vou ficar na hora do almoço lá na fila, que acho que na hora do almoço o banco deve estar bem mais vazio. Quando eu cheguei lá, irmãos, a fila estava enorme. Enorme. E ele trabalha nesse comércio, né? Em uma loja nesse comércio. E tava na fila, daqui a pouco começou a chover. Eu falei: pronto, agora completou tudo. Começou a chover. E a gerente pegou, colocou todo mundo pra dentro da agência, naquela parte que o pessoal fica no caixa eletrônico. E fez aquela volta lá dentro. E eu tô lá dentro do tal banco. E entrou vários amigos da loja dele, né? Entrou. Ninguém me viu. Eu vi as pessoas mexendo no caixa eletrônico, saindo. E a fila tá andando, e a fila tá andando, e tá andando. Daqui a pouco, a minha vez chegou na porta, né? Isso já era 1h30 da tarde. Isso desde 11 horas. E eu ali impaciente, agoniada, né, doida pra ir embora.
E toda vez que eu ia assim lá no comércio onde ele trabalha, eu ficava observando, ver se eu via alguma coisa, ver se, né, eu vi ele passando com alguém. Eu tava bem distraída, irmãos, olhando assim pra fora. Daqui a pouco, ele passou, no meio assim do calçadão. Eu olhei assim, vi que ele passou. E do lado dele tinha uma mulher, mas bem distante, né? Eu virei pra moça que tava atrás de mim e falei assim pra ela: tem como a senhora segurar minha vez aqui, rapidinho pra mim ali resolver um negócio? Ela falou assim: vai lá, filha, vai lá. Irmãos, eu saí seguindo ele, pelo meio do calçadão. Só que, assim, vários camelôs, né? Então, dava pra me esconder e toda hora ele olhando pra trás. Toda hora ele olhando pra trás. E conversando com aquela mulher, mas ela tava distante, bem distante mesmo. Bem distante dele. Ela com o uniforme todo preto, ainda olhei assim, pensei assim, será que é alguma gerente lá da loja, né? Porque a gerente usa uniforme preto. Mas eu não reconheci. E eles andando assim, daqui a pouco eles entraram numa loja, né, de conveniência que vende chocolate, uma loja conhecida, não quero citar o nome. Eles entraram e eu fiquei parada ali pensando assim, agora eu entro ou não entro, entro ou não entro. Fiquei com medo de entrar e de fazer um escândalo, né, que eu não sabia o que era, quem era. E eu não entrei, fiquei parada ali escondido. Daqui a pouco ele saiu. Ele saiu e ficou parado. Ficou parado ali, esperando, né. E eu ali nervosa, o coração já tava na boca, né. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ela saiu. Nisso que ela saiu com uma bolsa, ela pagou alguma coisa. E eles continuaram subindo pela rua. E eu atrás, escondida. Aí quando chegou numa certa esquina, ela pegou e saiu e ele voltou. E eu vi que ele voltou, mas só falaram assim. E ela seguiu o caminho dela. Eu fui como um furacão pra cima dele, né? Eu fui de frente pra ele. Quando ele me viu, ele arregalou o olho. Eu falei assim, né? Quer dizer que a hora do almoço agora é a hora pra namorar. Eu fui com essas palavras que eu falei. Quer dizer que você usa o teu horário de almoço pra ficar de namorico, né? Você tá maluca? Você tá louca? Foram as palavras dele. É uma cliente, eu tava saindo da loja, ela veio atrás de mim e veio me fazer uma pergunta. Você acha que eu não ia responder? Eu falei assim, se era uma cliente e ela veio te fazer uma pergunta, e por que você veio acompanhando essa cliente até na loja? E você depois ainda esperou a cliente, ainda levou a cliente na esquina? Engraçado, né? Qual o nome dessa cliente? Aí ele falou, Cida. Eu acho que é Cida. Assim mesmo. Ele ficou tão desnorteado que ele falou. Irmãos, eu larguei ele e fui atrás. Nisso que eu fui atrás, eu entrei numa galeria e ela parou. Deus permitiu ela parar pra ficar em frente a uma loja de noiva, olhando os vestidos de noiva. Porque se ela tivesse entrado, eu nunca que eu ia saber qual era a loja que ela trabalhava. Eu não ia ver o rosto da mulher porque eu vi de costa. Então, assim, Deus permitiu aquele dia. Ela parada, eu olhei pra ela e falei assim, você conhece meu esposo da onde? Nervosa, né? Eu perdi, assim, totalmente a cabeça. Você conhece meu esposo? Ué, eu sou cliente, eu não posso ir lá na loja, não? Ainda veio de arrogância, né? Eu sou cliente, eu encontrei com ele, fui fazer uma pergunta pra ele porque eu não posso não. Aí ele levantou a sacola assim, nervosa. Eu falei, eu não sabia que cliente ficava passeando com os funcionários da loja pelo meio do calçadão, não. Como se fosse namorado, não. E você tá maluca? Que não sei o que, não sei o que. O mesmo assunto dele. Aí eu tava tão desnorteada que eu larguei, eu só consegui ver o nome assim da loja que ela trabalhava. E justamente naquela loja de noivas que ela trabalha. Só que tem a loja embaixo, tem a loja no segundo andar, de um mini shopping. E eu fui, voltei, e ele tava atrás de mim. Aí eu comecei a falar um monte de besteira. Meus irmãos imaginam, né? Que eu ia fazer, que eu ia acontecer, que era pra ele ir embora, pra isso, que era aquilo. Ele falando que eu tava louca, ele atrás de mim. E eu falando que eu ia pegar a mulher. Olha, irmãos, foi uma coisa tenebrosa. Eu vou fazer, eu vou acontecer, você vai ver, você não vai ficar mais em casa, você vai embora. Você tá maluca, você não viu nada. Eu estava só com a pessoa, eu não posso conversar com mais ninguém. Você inventa, tá vendo por que o casamento não deu certo? Olha, um monte de histórias. Eu sei que eu rodei depois. Mas eu fui no banco, olha, eu ainda fui no banco, paguei minha conta e comecei a rodar pelo calçadão, tentando achar a mulher de novo. E eu não consegui, eu tava tão cega de ódio ali naquela hora, naquele momento, que eu não consegui mais achar a mulher. E eu voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu vim direto pro meu quarto. Eu entrei dentro do quarto, gritando com Deus, eu falei, Senhor, se foi pra me ver aquela cena que eu vi lá em Bangu e não saber o que tava acontecendo e ficar pior do que eu estava, pra que o Senhor permitiu eu ver? Pra que o Senhor fez eu sair de casa pra assistir aquilo? Pra ficar pior do que eu estou? Eu falei com muita autoridade com o Senhor. Assim, não ofendendo o Senhor, mas falando o Senhor por que Ele tinha me permitido ver aquilo. Se eu não descobri foi nada. Eu não tive certeza de nada. Como é que eu ia acusar ele? E ele ainda se achando, né, o correto. Aí eu chorei, falei com Deus, depois eu me acalmei. Eu fiz as minhas coisas. E quando foi a noite, ele chegou do trabalho e ele não disse uma palavra. Né? Ele não disse uma palavra. Como se, tipo assim, eu vou falar, eu tô errado, eu vou falar o quê? Eu tenho que me manter, né, que eu tô certo. E aí eu, nervosa, eu fui de novo até ele, comecei a falar, falei, olha só, vamos acabar por aqui, é melhor você pegar suas coisas, vai fazer o que você tiver que fazer, o que você estava fazendo. Você tá doida, você tá inventando história, você tá inventando isso, você tá inventando aquilo outro. E falando assim, e que eu não fiz nada, eu não vou sair da minha casa, que não sei o que, se você quiser que você vá embora, e aquela coisa toda. E eu fui dormir.
Vim pro quarto pra dormir, nervosa. Eu sabia que eu não ia conseguir dormir. Acabei tomando outro remédio pra tentar descansar, porque eu tava muito cansada mentalmente. E de repente ele entrou dentro do quarto, olhou pra mim e falou assim: posso te pedir uma coisa? Aí depois eu falei assim: deixa pra lá. O que foi? Ele ora comigo. Assim mesmo. Eu falei: orar? Você já viu como é que eu tô aqui? Eu não tô com capacidade de orar. Você tá me pedindo pra orar. E quantas vezes eu te chamei pra orar e você não quis orar comigo? Quantas e quantas vezes eu te implorei pra gente orar? Aí ele pegou, não deu importância. Saiu. Desnorteado. Desnorteado. E sentou, ficou lá na sala e eu fiquei no quarto. E eu não falei nada. Isso foi no dia 8, né? Eu não dormi, foi terrível. No outro dia, eu nem me recordo o que aconteceu, se ele tentou falar comigo. Eu não me recordo mais. Sabe, assim, ficou tão nublado tudo na minha mente. Eu fiquei tão transtornada que eu não lembro o que aconteceu no dia 9. Aí chegou o dia 10. Chegou dia 11. E eu falando com Deus. E eu não tava dando mais confiança pra ele. Aí chegou o final de semana. É agora que eu vou relatar algo que eu não aconselho a ninguém a fazer. Mas eu tenho que falar aqui, porque eu fiz, né? Eu fiz. Se foi ou não permissão de Deus, eu não sei, mas foi o que eu fiz. Eu queria descobrir, né? De toda forma, eu não tinha senha do celular, ele estava com senha no celular, porque até então desde de 2012, tinha colocado isso, né? Que cada um tivesse a sua senha, que ninguém mexesse um no outro, coisa errada, que não existe, né? E depois, quando eu entrei no processo do deserto, que eu tentei mudar isso, ele não aceitou. Ele falou que ele aproveitou, lançou no meu rosto que a culpa era minha mesmo, que no começo ele não queria isso, então que agora eu engolisse o que eu fiz, né? E eu tive que ficar calada. Então eu não tinha senha do celular dele. E eu falei assim, eu tenho que pegar esse celular, eu tenho que descobrir através desse celular, né? Eu achando que eu ia descobrir através de um celular o que estava acontecendo. Irmãos, eu peguei esse comprimido que eu usava para dormir, eu fiz um suco e coloquei. E dei para minha filha, para ele tomar. Ele tomou, ele nunca tinha tomado. Fez um efeito assim rápido, que ele apagou, sentado no sofá, ele apagou, né? Ele apagou e eu fiquei chamando ele, né? E ele respondia, mas não respondia consciente. E eu falei, você tá com sono? Ele, tô cheio de sono, não sei o que tá acontecendo, assim, meio grog, né? Aí eu falei, tá, vamos pra cama. Eu vim acompanhando ele pra cama. Aí ele escondeu o celular. Ele desconfiou quando ele começou a ter o sono. Ele escondeu o celular. E mais uma vez, um erro. Eu cheguei e comecei tipo, acordar ele e falei, César, você tá vermelho, você tá vermelho, você tá vermelho e vamos pro hospital, o que você tem? Tá passando mal? Você tá passando mal? Eu preocupada, né, por causa do remédio também, por causa da pressão alta. E ele falou assim, tá. Eu falei, pega o teu celular, porque agora os planos de saúde não tem mais carteirinha, né? Fica tudo fica tudo ali na tela do celular. Eu vou terminar aqui esse áudio e vou partir para outro. Então ele levantou, ele colocou a digital dele no celular, ele pegou o celular, colocou a digital, me mostrou. Aí eu mexi em tudo, né? Não tinha nada no celular, nada, né? Nenhum telefone diferente, pessoa, nenhuma conversa no WhatsApp, nada. Aí eu fiquei calada, desorientada, né? Até arrependida e tal. Irmãos, ele tomou esse remédio e daqui a pouco ele ficou assim diferente, né? Cada pessoa tem uma reação. Aí ele começou a me abraçar, começou a me beijar. Aí nós namoramos, tal. Mesmo no efeito do remédio, eu também não entendi nada até hoje, né? Eu achei isso estranho, mas aconteceu. E quando foi pela manhã, ele levantou desorientado ainda, falando assim, eu tô atrasado pra trabalhar. Eu falei, hoje é domingo. Ele, o que tá acontecendo comigo? Aí, eu tinha esquecido do suco na geladeira com remédio. Ele foi lá e tomou mais suco com mais remédio. Os irmãos têm noção. Falei, aí você me dopou? Aí eu confessei, falei, sim, eu queria mexer no teu celular. Aí ele meio tonto, você tá louca? Você queria ver o quê? Você viu que não tinha nada, que não sei o quê? Aí eu fiquei calada, né? E sem graça. A minha filha saiu depois do almoço com o namorado e ele tinha tomado o restante do suco com remédio e ficou grogue ainda. E o homem ficou estranho e me agarrando. E eu ficava tentando tirar dele nomes, né? Perguntando coisas. Você me ama? E ele ficava assim meio abobalhado, como se estivesse realmente bêbado. E estranho, lento, mas ao mesmo tempo me abraçando, sabe? De uma forma diferente que eu não entendi, irmãos. Até agora eu assim, fico sem entender que reação foi aquela. Não aconselho ninguém a fazer isso.
Isso é errado, mas, sabe, eu achei que eu ia conseguir ver alguma coisa e não resolveu foi nada. É a mesma coisa quando a gente fica tentando procurar alguma coisa no celular, né, mexer no celular. E não adianta, porque nada vai ficar escondido, se eu não deixar nada escondido. Ele vai revelar na hora que ele quer, no momento que ele quer. E eu lembro o que aconteceu nesse dia. Depois do almoço ele veio me agarrando de novo, tal, todo carinhoso e eu estranhando. E depois ele não conseguia ter forças para levantar. Irmãos, eu fui tomar banho e ele ficou sentado. Aí eu falei, você não vai tomar banho não? Aí ele falou assim, eu não tô conseguindo levantar. Aí eu falei, vamos lá que eu vou te ajudar. Aí foi, ele, tô muito tonto. Você, o que que você me deu? Que? Aí assim, ao mesmo tempo parecia que tava bem, mas tava tonto. E eu lembro que eu ali ajudando ele a tomar banho, o Senhor falou nitidamente comigo, naquele momento ali no banheiro. Abaixa e lava os pés dele. Aí eu pensei assim, ué, como assim? Aí eu falei, Senhor, o que é isso? Abaixa e lava os pés dele. Irmãos, na mesma hora eu abaixei, peguei o sabonete, puxei o chuveirinho e comecei a chorar, falando com o Senhor, eu tô ficando doida, o que que tá acontecendo? E ele em pé parado assim, ele tonto se segurando. E eu comecei a lavar os pés dele, e lembrando quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Eu não entendi ali. E ali o Senhor começou a falar comigo e ele falou assim, e você vai pegar a sua aliança e você vai colocar no dedo dele. Eu falei assim, gente, eu falei mesmo, Senhor, é sarcasmo isso comigo, pai? O Senhor tá brincando comigo? É o Senhor mesmo que tá falando comigo. O Senhor falou, você vai pegar a sua aliança e vai colocar no dedo dele. Aí eu ouvi, fiquei calada. Lavei os pés dele, ajudei ele, ele pegou, saiu, deitou, aí levantou melhor. Aí continuou frio, diferente comigo. Da aliança, o Senhor falando, eu não já te mandei, o Senhor continuou falando, eu não já te mandei você pegar a aliança e botar no dedo dele? Aí, porque antes disso, o Senhor sempre dizia para eu comprar um par de alianças novas e deixar guardado para quando ele fizesse a obra, que não seria mais aquela aliança que ele queria que usasse, seriam alianças novas. E aquela aliança que tantas das vezes eu tirei do meu dedo e entreguei para ele, dizendo que não queria mais nada. Muitas e muitas vezes. Aí ele mais uma vez usou isso para dizer que a culpa era minha. Que ele não queria usar a aliança por minha causa. Que era eu que tirava a aliança do dedo, que qualquer briga que tinha, quem tirava a aliança do dedo era eu. E eu esperei ele ficar bem. Quando foi à noite, eu sentei do lado dele, morrendo de vergonha. Eu me sentindo, sabe, assim, péssima. Eu virei para ele e falei assim, eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz com você. Eu coloquei um remédio no seu suco pra tentar descobrir alguma coisa no teu celular. E ele calado tava, ele calado ficou. E eu fui tomar banho, te ajudar a tomar banho. E o Senhor mandou eu lavar os teus pés. Eu não sei por que o Senhor mandou eu lavar. Mas o que eu entendo disso é que o Senhor fala que, né, nós temos que fazer parte um com o outro. E o Senhor mandou eu lavar os teus pés e eu lavei. Ele falou que só lembrava eu achada assim, né? Mas não lembrava eu lavando os pés dele. Ele não me viu chorando porque eu tava de cabeça baixa. E eu falei, o Senhor mandou fazer algo também que eu vou fazer agora. Eu não queria fazer. Mas eu vou fazer aquilo exatamente que o Senhor tá mandando eu fazer. Aí ele falou, o que que é? E eu morrendo de vergonha com a aliança guardada na mão, sem graça. Eu falei, eu vou fazer. Você faz o que você quiser depois, eu só vou fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Não importa o que que você vai fazer. Irmãos, ele tá, fala o que que é. Aí eu falei, me dá a tua mão aqui. Aí peguei a mão dele, coloquei a aliança no dedo dele. Ele, o que que é isso? Eu falei, foi isso que o Senhor mandou eu fazer. Eu colocar essa aliança aqui no teu dedo, pra você lembrar que você é casado. Ele abaixou a cabeça. Na mesma hora ele pegou e tirou a aliança. Tá bom, onde você achou essa aliança? Ele tava guardado ali. E saí de perto dele morrendo de vergonha. Fui pro quarto chorar. Ele não disse nada, irmãos. Nada. Aí isso já era dia 14 ou 15, se eu não me engano. Quando foi no dia 17. No dia 17. Pelo Facebook. Pelo Facebook, numa conversa, ele tava tão desnorteado que ele não percebeu. Eu comecei a mexer num Facebook que eu tinha antigo, fake, né? E, assim, não tinha foto de um homem. E eu comecei a mexer assim, olhar. Não sei por que eu fui mexer assim. Eu levantei naquele dia, dia 17, e comecei a mexer. Aí dei um oi pra ele, pra ver o que ele ia falar. Aí ele deu um oi. Quando ele deu um oi, ele, quem tá falando? Ele respondeu. Aí eu inventei um nome, irmãos, de um homem. Aí, tá, uma pessoa conhecida. Tudo bem? Aí ele, tudo bem, e a família, não sei o quê. Aí ele, não tá nada bem não, mas tô indo, tal. Irmãos, isso era 9 e pouca da manhã. Ali, pelo Facebook, ele contou tudo o que eu queria saber.
Tudo que em 3 anos eu pedi a Deus, perdi meu tempo indo atrás para procurar saber. Naquele dia ali ele contou tudo. Ele estava há 3 anos com essa mulher. Ele já estava planejando de morar com ela. Ele botou essa mulher lá nas alturas, como se ela fosse a mulher mais perfeita do mundo, sabe? Que era evangélica, há 17 anos, que conheceu ele na loja, que se apaixonou por ele. A mulher quase da minha idade, com 3 filhos, morava com os 3 filhos. Ela largou o marido e que ela era louca para ficar com ele, que ela era louca para casar com ele, que ela era louca para ir para a igreja com ele. E ele falando, né, achando que estava conversando com essa pessoa. E eu ali, passando mal, mas eu falava que ele era louco, que Jesus não estava naquilo, e pregando, e ele falando, eu sei, eu tenho que sair disso, mas meu casamento já foi embora, acabou, não tem mais casamento não, acabou. E, sabe, e contou o nome da pessoa, e aonde ela trabalhava, e o que ela queria, e que ela tinha muita raiva porque ele não tinha tempo de sair com ela, que era tudo muito rápido, tudo muito escondido, que era para eu não descobrir. Irmãos, ele contou tudo. Resumindo, ele contou tudo. E isso foi de manhã até umas 3 horas da tarde. Toda hora ele vinha e falava, ele desabafou. Que ele mesmo falava, você não conseguia conversar isso com ninguém, não sei nem por que eu tô confiando em você. Assim mesmo, eu fiquei assim impressionada. E eu falando de Jesus, eu falando, e eu chorava, e ao mesmo tempo eu escrevia e tudo. E era realmente aquela mulher que eu tinha visto no calçadão com ele no dia 8. Quer dizer, do dia 8 ao dia 17, o Senhor botou tudo às claras. Irmãos, ele terminou a conversa pedindo segredo e eu finalizei também. Eu fiquei assim, olha, com a minha cabeça assim, sabe, parecia que tinha caído uma bomba em cima de mim. Eu fui fazer o que eu tinha que fazer, né? Fui fazer a janta, fui ajeitar as coisas. Eu me arrumei, irmãos. Eu me arrumei de novo, fui eu lá de novo. Só que eu fui na loja da mulher, ainda liguei pra minha filha falou, não mãe, não faz nada na loja, no trabalho de ninguém, não prejudica ninguém não. Se tiver que conversar com ela, conversa com ela na rua. E eu fiquei lá na porta do shopping esperando aquela mulher sair. E quando foi 6 horas, ela saiu. De longe eu conheci. Eu olhei, eu fui seguindo ela pelo meio do calçadão. Eu gritei pelo nome dela e ela virou. Eu virei pra ela e falei, você sabe quem eu sou? Aí ela ficou assim, desesperada. Tá, o que você quer comigo? E começou com arrogância, sabe? Muito arrogante, muito. E eu falei assim, eu sou a esposa do César. Tô sabendo que você tá tendo um caso com ele há 3 anos. Ela regalou o olho. Você tá maluca? Quem falou isso pra você? Tá mentindo? Tá inventando? E começou a mesma conversa dele. Você tá mentindo, você tá inventando ideia. Não tô com ninguém. Aí tinha uma mulher do lado dela defendendo ela. E eu falando pra mulher não se meter. E ela com arrogância pra cima de mim. Irmãos, ela botou a mão na cintura e começou a quicar. Eu vi nitidamente um demônio ali. Vocês sabem qual o nome. Eu ainda falei pra ela, vem cá, é fulana que tá aqui. Ela respondeu. Ela falou assim, já ela não quer ir embora não? Debochando de mim. Eu falei, a gente vai lá na loja dele agora, a gente vai resolver essa situação agora. E você tá maluca? Toda hora ela falava isso. Você tá maluca? Toda hora. E me deixa em paz, eu não tenho nada com teu marido não. Aí começou, irmã, a me insultar. Sabe, ela me olhava de cima e embaixo. E me insultando, ela que tava me insultando. Eu só queria saber dela o que estava acontecendo. Eu queria ouvir ela contar, mesmo eu sabendo, já tendo certeza, com toda a conversa ali. Eu falei, eu já tenho certeza, mas eu quero que você me conte. Não vou contar nada, eu não tenho nada com teu marido. Eu falei, então vamos resolver agora. Ele vai ter que resolver hoje o que ele quer da vida dele. Você resolva com o seu marido, não tenho nada com o seu marido. Nem tem, eu sou cliente só. E começou, sabe? E ela tava assim, meio que de qualquer maneira, sabe? Porque, como eu falei, um comércio perto de casa, ela tava assim, de chinelo, de bermuda e tal, saindo do trabalho, eu toda arrumada, ela me olhando de cima e embaixo. E me reparando o tempo todo e me afrontando, e eu seguindo ela. Você vai ficar me seguindo? Eu falei, eu vou te seguir sim, você vai comigo lá na loja, passando em frente à loja, ela não quis entrar. Nós atravessamos o calçadão e ela ali me insultando, e eu falando, eu só quero saber de você, eu quero ouvir você falar a verdade, o que tá acontecendo, eu não tenho nada pra te falar, sai daqui, me deixa, eu vou chamar a polícia, eu vou isso, eu vou aquilo, você é louca, você não sei o que, você não sei o que. Eu falei, irmãos, eu perdi a paciência. Eu peguei, quando eu falei várias vezes, para de me chamar de maluca, porque eu não sou maluca. Você é maluca, você tá me acusando de uma coisa, você tem provas, você vai ter que provar, eu vou meter um processo em você. E eu falando, eu tenho provas. E ela me afrontando, eu tenho provas. Então se você tem provas, fica com você com as suas provas e com o seu marido, não tem nada com o seu marido, você tá louca, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, não tô louca não. Aí teve uma hora, sai, não sei o que, sua louca. Irmãos, eu enchi a mão, mas eu dei um tapa tão grande no rosto dela com o óculos, ela voou longe. Eu falei, isso aqui é pra você nunca mais chamar ninguém de maluco. E saí, e vim embora. Ainda cheguei em casa primeiro do que ele. Falei, pronto, ele vai chegar em casa arrumando um escassel, né? Porque ela vai ligar pra ele, né? Mas ela, como fingida, né? Como sempre, né? Ela se fazendo de vítima, ela não ligou, ela não falou pra ele. Ele chegou normal em casa. Como ele achou que tinha conversado, né? Com uma pessoa que aconselhou ele, né? Falando pra ele que ele tinha que rever o casamento dele. Ele chegou, eu não falei nada, eu tava sentada, fiquei sentada com aquilo ali na minha mente. Ele foi lá, tomou banho,
foi comer alguma coisa. Aí ele veio e falou assim pra mim: Lídia, eu quero conversar com você. Aí eu falei: o que você quer? Aí ele falou assim: não, eu quero conversar, a gente tem que parar pra analisar o nosso casamento, a nossa vida, porque tá dando tudo errado, a gente tem que rever. Aí eu falei: rever? Por que você tá falando isso? Ele: não, hoje eu tive uma conversa boa com a pessoa me aconselhou, falou que eu tenho que me animar mais, eu tenho que viver o meu casamento, eu tenho que isso, que tenho que aquilo. Aí eu virei e falei pra ele: você vem falar isso pra mim agora? Depois de estar 3 anos com uma mulher? Irmãos, quando eu falei isso, ele arregalou os olhos e ficou desnorteado. Falei: você, depois de 3 anos me traindo, me fazendo passar como louca pra toda a família, você vem dizer pra mim que você quer restaurar o seu casamento? Que você quer isso, que você quer aquilo? Você pega as suas coisas agora e você vai lá ficar com ela. Que acabou. Acabou. Ele entrou em desespero. Eu vim pro quarto, ele veio atrás de mim desesperado. Não é isso que eu quero, não é isso, eu não sei o que eu fiz. Aí começou, né? O desespero. Ele viu que eu descobri tudo, que não tinha pra onde correr, que eu sabia, que eu falei pra ele que eu tinha ido atrás dela, que eu tinha metido a mão nela. Ele ficou desnorteado. Aí ele falando que não queria acabar o casamento, que isso, que aquilo. Em nenhum momento ele disse nada, que sentia nada por mim, mas ele dizia que não queria que acabasse, que não era assim, que ele estava orando, que ele ia para a igreja pedir a Deus para saber o que Deus queria, porque eu tinha traído ele, então por que ele não tinha direito de divorciar, de ter uma nova vida, aquela história, sabe, irmãos, que ele sempre jogava na minha cara. Que isso, que aquilo, eu falando pra ele: embora, vai embora, eu não vou, eu vou ficar aqui, você é minha família. Olha, aquele desespero. Eu falei assim: você quer mesmo a sua família? Eu quero a minha família. Eu falei assim: então você vai pegar o telefone agora e você vai ligar pra ela na minha frente, você vai dizer todas essas palavras que você tá dizendo pra mim e pra ela. Eu não vou humilhar ninguém. Eu falei assim: ah, então você não vai humilhar, então você vai ficar com ela, porque comigo você não vai ficar mais. Se você não ligar, você não fica mais comigo. Eu não vou ligar, que não sei o que. Eu falei: então você pode pegar suas coisas e vai embora. Acabou, acabou. Aí ele entrou em desespero, pegou o telefone, botou no Viva Voz e ligou pra ela. Ela atendeu, já achando que ele estava na rua. Ela só falava assim: vai pra casa. Assim, tipo, tava chorando. Sai da rua. Isso era meia-noite, irmãos. Vai pra casa, não fica na rua não, tá perigoso, vai pra casa. Por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá fazendo isso comigo? Ele falou assim: eu não tô na rua não, eu tô na minha casa. Eu tô aqui na frente da minha esposa, eu tô ligando pra você pra dizer que acabou. Eu tô ligando pra dizer pra você que terminou. Lembra que eu falei pra você que quando Deus falasse comigo, que era pra me continuar com a minha família, eu ia continuar com a minha família, é o que eu tô fazendo agora. De repente a mulher se transformou. Ela, achando que eu não estava ouvindo, ela virou e falou assim: ué, mas eu não tenho nada com você. Irmãos, era uma coisa diabólica. Mas eu não tenho nada com você? Vai terminar o quê comigo? Assim mesmo, como se, sabe? Mas eu não tenho nada com você. A mulher se transformou. Ai, eu não aguentei, irmãos. Eu peguei o telefone e falei: você é maluca? Você me chamou de maluco o tempo todo, a maluca aqui é você, né? Eu tô aqui ouvindo a tua conversa, o homem tá dizendo que você que não quer nada com você tá dizendo que não tem nada com ele. Você não tem nada com ele, você atendeu o telefone dele. Incrível, né? Aí ela começou a me xingar: você não tem nada a ver com isso, que não sei o que. Começou. Ele pegou, pum, desligou o telefone. E nisso que ele desligou o telefone, eu falei: sai de perto de mim, eu não quero assunto com você. E ele ficou lá na sala meio perturbado. E eu não dei confiança, eu não consegui dormir, né? Foi mais uma noite, fiquei sentada praticamente a noite toda. No outro dia ele foi trabalhar também sem falar comigo, todo desnorteado. Isso era um sábado. E à noite ele chegou. Aí veio conversar comigo. Me pedir perdão de todas as coisas que estava fazendo, que não era aquilo. Irmãos, foram 3 noites e ele não deixou eu dormir, contando tudo o que tinha acontecido durante esses 3 anos. Tudo. Todas as orações que eu fazia. Irmãos, eu digo, a oração de cerca de espinho, ela funciona. Porque eu orava, eu falava, sem saber que tinha uma amante, eu falava: Senhor, se tem uma mulher envolvida, que ele não seja homem para ela. Ele não funcionava com ela, irmãos. Às vezes ele não funcionava. Porque eles saíam assim, de 15 em 15 dias. Era uma coisa tão escondida que ele não queria que ninguém, né? Ele achava que ninguém ia descobrir, que Deus não ia revelar, né? Então eles saíam muito pouco, por isso que eu não desconfiava, não tinha como eu ter certeza. Então às vezes ele falou que às vezes era tão rápido, aquela saída tão rápida, que chegava na hora ele ficava nervoso e não conseguia nada, e ela ficava desesperada. Então eu digo, a oração de cerca de espinho, ela funciona, e eu pedi a Deus para que ele não funcionasse. Todas as orações que eu fazia, que ele estava atormentado, que foram 3 anos de inferno, ele falou. 3 anos que ele ficou sem saber o que fazer da vida dele, ele não tinha paz. Quantas vezes eu ouço as irmãs dizendo: meu marido tá lá feliz com ela, bota foto, vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá vivendo e eu tô morrendo. E eu digo pra vocês: não está vivendo.
Eles não têm paz. Enquanto vocês estão de joelho dobrado, eles não têm paz. Ele falou que eram 3 anos, irmãos. Ele acordava de madrugada chorando, sonhando, chorando. Ele chorava, acordava chorando. Ele era atormentado o tempo todo. O Espírito Santo cobrava, porque além de tudo, ele ainda ia para a casa do Senhor, num ato de adultério. E ali ele ficava esperando uma resposta que ele não ia ter nunca. Nunca. Falei para ele, você é louco, você parece que não conhece a palavra. Que Deus que iria responder você para você largar sua família. Qual Deus que ia te responder? Me fala. E que ninguém, Deus não usava nenhum vaso para falar com ele, que Deus se calou para ele. Eu falei, com certeza, ele se cala até para aquele que tá buscando, quanto mais aquele que tá fingindo num ato desse. Ele quase capotou o carro quando estava com ela. Ele quase perdeu a vida dele, ele ia pro inferno. Eu falei, olha, você estava indo pro inferno, você não sabe de onde que Deus te tirou. Eu sei que foram 3 noites, irmãos, ele confessando tudo, as orações, as confirmações das orações que eu clamava a Deus aqui dentro desse quarto chorando, pedindo a Deus resposta. Pedindo que ele não tivesse paz para trabalhar, que ele não conseguisse, se ele estivesse fazendo alguma coisa de errado, que Deus cobrasse dele, que Deus fizesse justiça. E estava sendo feito e eu não via. Então, quando você pensar que Deus não está fazendo nada, para e pensa que Deus está fazendo sim. Só você não está vendo. É você que não está vendo, o Senhor não está permitindo você ver. Mas o Senhor está trabalhando sim. Eles não confessam, não adiantam, eles só vão confessar depois. Quando eles começarem a retomar o juízo, eles vão começar. Já são, irmãos, 6 meses que o meu casamento começou a ser restaurado. Porque eu tinha feito um propósito em segredo com Deus. Eu falei para o Senhor que eu ia só considerar o meu casamento restaurado a partir do momento que ele usasse a aliança dele, a partir do momento que não tivesse mais senha no celular e a partir do momento que ele confessasse o amor dele por mim. E agora, com 6 meses que a última parte foi feita, que ele veio confessar que tem sentimento. Que o orgulho dele não estava deixando ele falar. Que ele queria o momento certo para falar. Por isso eu demorei a fazer o meu testemunho. Mas nesses 6 meses, nesse processo, eu ainda vivi coisas horríveis de eu querer desistir. Porque não é fácil, porque todo dia o inimigo se levanta. Todos os dias. E eu continuo nas minhas orações, eu continuo nos jejuns, eu continuo nas campanhas, eu continuo ouvindo testemunhos, eu continuo aprendendo. Tem até testemunho agora no canal do Presbítero Walter de uma irmã, eu esqueci o nome dela, que ela conta o pós-restauração. E eu já ouvi 2, 3 vezes para aprender. A cada dia mais eu tenho que aprender todos os dias, pedir a Deus para me mudar todos os dias. Porque se a gente deixar, a gente entra na carne, a gente volta a ser a velha criatura a qual o Senhor nos tirou de lá para transformar, para que a gente venha mudar de verdade. Mas se a gente não continuar na presença do Senhor, tudo isso vai por água abaixo. E agora foi concluído. Eu falei, no dia que eu ouvi, Senhor, eu vou dar o testemunho. Eu vou mandar uma mensagem pro presbítero e vou falar para ele que eu estou enviando o meu testemunho, eu estou fazendo aqui agora. E nesse meio desses 6 meses, o Senhor abriu a porta, quarta-feira, agora dia 1º de setembro, eu vou trabalhar novamente. Aquilo que estava tudo fechado, o Senhor está abrindo, estamos congregando, eu volto a trabalhar. O Senhor está fazendo a obra e eu tenho visto o quebrantamento que o Senhor tem colocado a cada dia na vida desse homem. Eu não sei os propósitos, eu não sei o que o Senhor tem para a vida dele nem para mim, eu só sei de uma coisa, que o Senhor tem mostrado a ele todos os dias o erro que ele estava cometendo. E eu creio que até um de nós irmos morar com o Senhor, isso vai continuar, porque é o que eu tenho no meu coração. E as últimas orações que eu fazia para o Senhor era a oração como Ana fez. Enquanto Ana orava pedindo ao Senhor um filho, mas não tinha um propósito, o Senhor não fez. Quando Ana orou e falou, Senhor, se tu me der um filho, esse filho eu vou entregar ele na tua casa, para ele ser criado dentro da tua casa, para que ele seja seu. E o Senhor fez de Samuel um grande profeta, e foi assim a minha oração. Pai, o meu casamento não é para mim, o meu casamento é um propósito para a tua obra. Eu entrego o meu casamento, assim como Ana entregou Samuel, eu entrego o meu casamento nas tuas mãos, para que ele seja usado como obra, para restaurar vidas, para trazer vidas para o teu reino. Eu entreguei meu casamento assim na mão do Senhor. Não é para mim. Falei, Senhor, não é por mera vontade de ter o esposo do lado, porque se eu tiver que fazer a obra, eu tenho que fazer com marido, sem marido, com filho, sem filho, porque o Senhor tira, Ele bota, Ele faz o que Ele quer na nossa vida. E não importa, nós temos que continuar adorando ao Senhor, Ele fazendo ou não fazendo. Então, quando vocês, irmãos, botarem isso em mente, que com marido ou sem marido, o que importa, em primeiro lugar, é a obra, é o Senhor, é aquilo que Ele quer de você, o resto Ele vai fazendo aos poucos. Olha o que aconteceu na minha vida. Para poder eu descobrir tudo. Esperei 3 anos para poder descobrir. E depois disso, o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Ele me fez encontrar de novo com essa mulher. Ficamos 3 horas e meia conversando no calçadão. E eu pedi perdão pelo tapa que eu dei. O Senhor me proporcionou, irmãos.
Eu pedi perdão pelo tapa que eu dei no rosto dela e ela me pediu perdão e dizer que estava arrependida. Eu virei pra ela e falei, você acha que você ia ser feliz na infelicidade de alguém? Você acha que Deus ia destruir uma família pra fazer você feliz? Você é uma mulher solteira. Você é uma mulher, tudo bem que você teve uma família, mas você não lutou pelo teu marido. Ah, mas ele arrumou outro, ele foi. Eu falei, não importa. Olha a minha vida aqui. Você sabe o que eu fiz com ele antes. Eu não tô aqui. Aí ela ficou me olhando. Eu falei, Deus faz, você tá vendo aí? Porque quando eu descobri no outro dia, ela ligou de novo pra ele confessou pra mim. Ela ligou pra ele. Sabe o que ela disse pra ele? Ela disse o que a maioria das amantes diz pro marido. Diz pra ela que ela venceu. Satanás usa a mesma frase pra falar. Diz pra ela que ela venceu e eu tive a oportunidade de falar olhando dentro dos olhos dela. Você falou pra ele que eu tinha vencido, eu não venci nada. Essa peleja ela não era minha. Quem venceu foi Deus. Quem venceu foi Deus. Eu só orei. Eu tive essa oportunidade de falar isso pra ela. Porque Satanás usa as mesmas frases na boca dessas mulheres e vou dizer pros irmãos, ela ainda tentou ir atrás dele e depois disso tudo. Ela me pediu perdão, ela ainda foi atrás dele, ela ligou pra ele. Ele me contou. O inimigo ele fica pelejando na mente delas, mas já está derrotado. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio. E eu oro todo dia, eu entrego ela. Eu falei pra ela, eu oro pela tua vida. Ela, você ora por mim? Eu falei, sim. É minha obrigação. Meu inimigo não é você, não. O meu inimigo é Satanás. A minha briga não é contra a carne e contra o sangue. É contra as potestades que estão no ar. Você se deixou ser enganada porque você quis. Uma mulher com 47 anos acreditar em um homem que fica 3 anos te enganando, dizendo que vai abandonar a família. Você não é nenhuma criança. Ele contou pra mim que a sua filha de 23 anos, 27, se eu não me engano, falava pra você, mãe, a senhora tá louca, ele nunca que vai largar a família dele pra ficar com a senhora. A sua filha tem um entendimento melhor do que você, que diz que ficou 17 anos dentro da igreja. Como que você acreditou nisso? Ah, mas ele disse que o casamento dele estava destruído. Eu falei, todo homem conta a mesma história. Toda pessoa que tá afim de sair da situação conta a mesma história. O que eu acredito que ele fez foi vingança. O inimigo usou o ódio que ele tava, ele se vingou de mim com você. E ela chorando, na minha frente. Eu tive essa oportunidade de pedir perdão pra ela. E eu sei que ela ainda está investindo. Eu sei que ela está investindo. Eu sinto, irmãos. Deus fala, Deus mostra, Deus revela. Sabe que ainda há obras de feitiçaria. Quantas vezes, irmãos, nas brigas que nós tivemos nesse período, eu falava para ele ir embora e ele falava que não ia. Então, como eu tinha uma certa quantia guardada, devido aos trabalhos que eu fiz, eu falava para ele, eu vou te dar o dinheiro para você ir embora, então. Para você comprar uma casa, para você alugar, eu não sei. As 2 vezes que ele aceitou, o Senhor falou comigo claramente, você não vai dar nada. Quem tá errado é ele. Se ele tiver que sair, ele vai sair. E eu não sabia que tinha uma amante. Da última vez, ele chegou todo animado, ele arrumou uma casa, arrumou uma casa. Pode depositar amanhã na minha conta que eu tô indo embora. Eu falei assim, não vou te dar não. Ele se transformou na minha frente. Eu vi nitidamente. Aí ele, por que agora isso? Agora você falou ontem que eu podia ir. Eu falei, pergunta pra ele, apontei pra cima. Ele falou pra mim não te dar nada. A minha vontade era de te dar, pra você ir embora, sumir, pra me acabar com o meu sofrimento. Mas ele falou ontem pra mim nitidamente, você não vai dar nada. E eu obedeço a ele. Ele calou a boca. E tudo isso, depois que ele conversou comigo, ele disse que sentia, que ele falava que ia, mas que também ele não queria. Chegava na hora que ele falava que você não vai largar sua família, mas ele não tinha forças para sair do pecado. Mas ele não estava feliz. Ele falou que não entende como ele entrou nessa situação. Ele não entende como ele permaneceu durante 3 anos nessa situação. Ele tentava, às vezes acontecia uma discussão, porque eu orava aqui, eu fazia orações aqui, pedia para Deus abalar a estrutura deles dois, sem saber que tinha. Eu falava, Senhor, se tem uma mulher, abala as estruturas, faz como Paulo e Silas fez na prisão, abala, causa um terremoto, que eles não consigam ter contato, eles não consigam se comunicar, eles não consigam ter união. O Senhor repreende. Eu orava assim, sem saber, irmãos. E acontecia as brigas lá. E ele falava, agora baixa, daqui a pouco ela ia atrás dele de novo. Porque, além de tudo, é uma pessoa que é carente em outras partes e ela achava que Pri também essas partes, sabe? Os filhos assim, tudo perdido. Nesse meio, uma filha dela se declarou homossexual. Olha a maldição que essa mulher trouxe pra casa dela, uma mulher que estava dentro da igreja, saiu de dentro da igreja pra se envolver com um homem casado. Foi na loja lá trocar uma coisa lá, porque ele faz a parte de trocas, né? Ele é assistente técnico e começou a cercar ele, começou a se deixar, né? E ele também, irado também comigo devido às brigas, também se deixou, porque os dois foram culpados, não foi só ela. Mas ela se deixou. Ela como solteira, assim, que ela não foi casada, estava livre, ela podia ter se colocado no lugar dela, ela podia ter ficado na dela, mas não, ela foi. E ela sempre soube que ele era casado, porque ele nunca mentiu pra ela. Ele disse que ficava com ela e com aliança no dedo, e ela sabia de tudo e ela aceitava. E ele enganando ela durante esses 3 anos e ela aceitando tudo isso. Mas ele falou que não tinha 1 minuto de paz. 1 minuto de paz. Que aquele momento ali era bom ali, mas depois quando ele vinha pra casa, aquilo ali se transformava em, sabe assim, mágoa, em peso. Falou que quantas vezes saiu de lá e quando chegava em casa vinha me procurar e era diferente. É por isso que a Bíblia fala, né,
que a mulher santifica, né, o marido. Claro, eu senti o peso, às vezes no outro dia parecia que eu tinha levado uma surra. Eu conversava assim com as irmãs, e as irmãs falavam assim, é o pecado deles, é o pecado. O homem quando tá com uma mulher na rua, que se deita com outra mulher, ele tá trazendo algo ruim, e você como tá se santificando, como você tá jejuando, você percebe isso no seu corpo, e é verdade. E através da santificação da mulher, né? Porque no meu caso, né? Eu fui ensinada que quando o esposo tá dentro de casa, a mulher não pode negar-se pra ele, né? Porque tá dentro de casa, ele não saiu, ele não foi morar. A pessoa tem que deixar ir, não ter contato. Quando o homem tá na rua, já foi embora, já tá morando com outra mulher, a mulher não vai aceitar isso, né? Ela não tem necessidade, não tem obrigação disso, né? Que é o deixar ir mesmo, né? Ficar aceitando ser amante, ela sendo ela a esposa. Mas no meu caso, eu não sabia. No meu caso, ele estava dentro de casa, ele dormia todas as noites em casa, então quando eu procurava, eu não me negava. Mas eu sentia o peso do espiritual. Eu sentia, mas eu não sabia explicar o que era. Hoje eu entendo tudo. Hoje eu consigo entender tudo. E muitas das vezes a gente ainda conversa sobre o assunto para colocar os pingos nos is, sabe? E ele fala coisas assim, que ele mesmo fala assim, olha, que laço que eu caí. Eu falei, sim, você caiu num laço. Ela só queria te tirar de dentro de casa porque ela fazia de tudo para que ele saísse dentro de casa. O sonho dela era que ele saísse dentro de casa. Ela chegou a falar para mim, quando eu encontrei com ela, ele tá lá porque você tá pressionando ele. Você tá pressionando. Eu falei, pressionando? Como assim pressionando? Como que se pressiona uma pessoa a viver dentro de uma casa? Eu não amarro ele, não. Ele trabalha aqui, ó, no mesmo centro comercial que você. Ele tem 1,90 m. Como que eu vou amarrar um homem desse dentro de casa? Ele tá lá porque ele quer. Porque Deus assim fez. Ela falou na minha cara que eu estava pressionando. Tipo, o que ela quis dizer, depois eu entendi. É que eu falava pra ele que casamento é um só. E na mente dela, casamento não é um só. Ele tinha o direito de casar com ela, porque eu tinha feito primeiro. Só que ele mesmo disse pra mim, que falava pra ela, eu perdi o meu direito a partir do momento que eu também cometi. E que a gente sabe que não perdeu o direito porque nós temos que perdoar. A Bíblia fala sobre isso, que nós temos que perdoar. E se nós não queremos mais conviver com aquela pessoa, simplesmente a gente vai abandonar aquela pessoa, mas não vai casar com mais ninguém. E vai ter que viver sozinha. Mas na mente do mundo, tá tudo certo você casar de novo. É tudo certo você fazer 2, 3 vezes. Eu conheço pessoas que já casou pela 3ª vez. Tá dentro da igreja. Sabe? E prega. Ela tá no 3º casamento. E quem casa 1, 2, 3, vai casar várias vezes. Porque ele acha que não tá feliz ali, ele vai de novo. Então, irmãos, esse é o meu testemunho. Eu estou vivendo um novo de Deus. Eu glorifico e exalto o nome desse Deus poderoso. Eu digo aos irmãos que vale a pena esperar. Vale a pena lutar. Lute pela sua família. Não desista da sua família. Não desista dos seus sonhos. Que você venha a proclamar no mundo espiritual. Determinar no mundo espiritual aquilo que já é seu. O esposo é seu. Então você não está pedindo nada de ninguém. Eu levantava o meu dedo e falava, Senhor, ele é meu marido. Ele é o meu marido. Eu não estou pedindo nada de ninguém. Eu estou pedindo aqui por algo que já é meu. E o Senhor odeia o divórcio. O Senhor, a tua palavra diz que o Senhor odeia o divórcio. Então eu creio que o Senhor irá fazer o milagre. Eu creio que o Senhor irá transformar. Então que você venha determinar no mundo espiritual, trazendo as coisas, a existência, aquilo que não existe, profetizando sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, falando para Deus em detalhes o que você quer, da maneira que você quer, como você quer que ele volte. Senhor, traga transformado. O meu, quando ele descobriu tudo, ele não estava transformado. Eu estou vendo a transformação dele aos poucos, porque é diferente, porque ele já estava em casa. Ouço outros testemunhos que o homem vem totalmente transformado. Também ouço testemunhos que o homem vem e demora ainda. Tudo é um processo. É diferente na minha vida, é diferente na sua vida. De cada um o Senhor vai tratar de uma maneira. Com cada um o Senhor vai falar de uma maneira. Com cada um o Senhor vai fazer de uma maneira. E eu glorifico a Deus por isso. Eu quero aqui falar que é muito satisfatório chegar agora e falar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele faz, só Ele muda, só Ele transforma, só Ele restaura, só Ele cura. Aquilo que você não pode fazer com as suas mãos, não adianta nada que você tentar fazer com as suas mãos. Eu fiquei fazendo até que eu cansei. E é nessa hora que o Senhor pega e faz. Quando você entrega nas mãos dele e fala: Senhor, toma, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Para mim não tem mais nada a fazer, é só o Senhor. Aí é a hora que o Senhor começa a trabalhar de verdade naquilo que Ele já está fazendo, porque quando você coloca a sua mão, Ele deixa você fazer. Até você ver que você não conseguiu, porque você não vai conseguir com palavras, você não vai conseguir mandando versículo, louvor, a não ser que Ele peça, a não ser que Ele converse com você da palavra, aí é diferente, né? Então assim, que vocês fiquem na paz do Senhor, que Deus venha abençoar a cada vida
que aqui está ouvindo esse relato, que Deus venha transformar, que Deus venha restaurar, que Deus venha fazer o melhor na vida de cada um. Eu me alegro com cada testemunho que eu ouço, eu me alegro com cada vida que eu vejo transformada, eu me alegro de chorar. Teve testemunhos aqui de 4 horas que eu me derramava, teve testemunhos que Deus falou comigo, até o meu nome que é diferente, teve nesses testemunhos da pessoa falar que teve amigas assim com esse nome, e eu falava assim, eu ouvi isso mesmo, Senhor, se for ela vai repetir, ela repetia, o Senhor confirmava. Então que Deus venha fazer o melhor e que você venha aprender o mais rápido para que você não fique rodando nesse deserto, para que você saia, porque deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem, e quando você sai diferente, você sai olhando o mundo diferente, você sai olhando as pessoas diferente, você sai amando a Deus sobre todas as coisas, porque é isso que Ele quer de você, é o amor por Ele em primeiro lugar, é o amor a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada uma. Fiquem na paz do Senhor, amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!